Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez ao vivo, mas agora um ao vivo diferente, que não é tão ao vivo, é um podcast, né? Estamos estreando nessa área, né, Neto? De podcast. Dá sempre um nervosinho, claro, a gente está começando algo novo. E quando a gente começa algo novo, a gente fica ansioso como vai ser, como é que vai fluir, mas a gente está com altas expectativas, pelo menos eu tô, né, Neto? A gente está transformando agora as nossas lives num podcast, porque a gente vai poder agora trazer mais pessoas, né, Vanessa? Quem sabe a gente vai começar lançando uma vez na semana, todas as quartas-feiras. Minha expectativa é mais, né? A gente vai começar às quartas-feiras, às 9 horas, lançando o nosso podcast. A gente quer trazer esse momento mais intimista, a gente gosta muito das lives, não quer deixar de fazer live, mas a gente quer fazer agora também essa linha do podcast, porque a gente vê que é uma linha que dá para você abranger vários horários, dá para você pegar a galera, porque às vezes a gente fica limitado a ter que estar com o convidado só naquele horário, e nem sempre a gente consegue local na agenda do convidado, e o podcast dá essa facilidade de você conseguir, né, pegar um horário, um dia diferente na semana para você gravar, mas a gente quer que vocês participem, galera, como se fosse ao vivo, mandando as suas mensagens, mandando as suas... Deixa eu... Olha, ao vivo podcast, chegou um correio mesmo, aqui. Chegou o correio aqui em casa. Ô, João, só um minuto. Mas é isso mesmo, deu uma pausa aqui para avisar. Vai avisar o João. João, pega ali, o correio chegou na porta, por favor. Ó, aqui tem que ser assim, como é que fala? Não é estúdio, estúdio funciona dentro de casa e o correio vem e acontece as coisas. Quem sabe logo a gente vai estar chamando essa galera para o estúdio mesmo. Quem sabe aparece algum recebido, a gente já mostra até ao vivo. Não é isso? Olha que coisa maravilhosa. E meu sonho é estar fazendo daqui a pouco um estúdio aqui e convidando essa galera para estar aqui com a gente tomando café. Mas vamos logo, sem enrolações. Com um pequeno detalhe, você vai poder ver e ouvir a gente aqui no canal do YouTube e você também vai poder ouvir a gente na plataforma do Spotify ou em várias plataformas aí de podcast. É isso aí, você vai fazer o quê? Faz o que eu estou fazendo agora, porque a nossa convidada, daqui a pouco eu já faço isso, né? Faço as coisas dentro de casa com ela no meu ouvido. Isso é muito legal, gente. Você consegue... Olha, já chegou criança, é assim mesmo. Aí começa a criança, é assim mesmo, gente. A vida da gente que faz live é assim nas lives, o povo já está acostumado. A Laurinha aparece toda hora aqui na live. Você que está ouvindo, a Laurinha apareceu aqui, bateu o correio, você talvez não esteja nem entendendo porque esse povo está meio enrolado aí. É porque aconteceu essas coisas. Mas eu vou logo para os avisos, porque a gente também não pode enrolar, né? Isso aí. Então, o que é que vai acontecer quando a gente chegar aqui a 10 mil inscritos no canal? Ah, né? Já me deu nem a deixa para dar a entrada. Tá atropelado, mas é assim mesmo. Gente, a gente quer sempre convidar vocês a estarem no YouTube. Então, se você está ouvindo outra plataforma, vai lá no YouTube, se inscreve, porque essa promoção que eu vou passar para vocês vai funcionar se a gente chegar nos 10 mil inscritos no YouTube. Então, você precisa estar inscrito no YouTube. Quando nós chegarmos os 10 mil inscritos no YouTube, nós vamos fazer um sorteio de R$1.000 em compras na Equilíbrio Esportes. E vocês viram que tem uma semana, mais ou menos, que a gente fez aqui um sorteio de R$3.000. Então, se você não viu esse sorteio, não viu essa live, vai lá assistir, porque foi top demais, gente. Então, se inscreve aqui, já deixa seu joinha, você que está acompanhando pelo YouTube, já está na estreia, está assistindo agora nosso podcast. Você já se inscreve logo se você não está inscrito. Ou então confere, porque às vezes acontece a gente achar que está inscrito no canal, mas não está inscrito. Então já se inscreve logo. Participando disso, você sabendo de tudo isso, a gente é um casal que gosta de trazer muitas coisas para vocês. A gente está participando agora de um projeto, que eu falo Neto, porque é ele que está indo primeiro. Né? Mas a gente acaba colocando a família toda junto, né, Vanessa? Porque, queira que não, eu só não estou participando porque eu estou me recuperando de uma lesão. Mas em breve, creio eu, que estarei, né? Já vou até ser ousada e fazer a minha inscrição. Porque eu sou dessas. Ou a gente vai ou racha, né, Neto? Mas, voltando ao projeto, que talvez você esteja sem entender o que é, e se você não acompanha a gente nas redes sociais, provavelmente está sem entender mesmo. O Neto está participando do triatlon, gente. Desde o ano passado, em dezembro, ele fez o primeiro triatlon dele. Depois que ele fez o primeiro triatlon dele, ele ficou apaixonado. E por essa paixão, ele tem que, lógico, arcar com as consequências de toda a paixão. Porque toda paixão, gente, traz consequências. E as consequências dessa paixão são gastos.
Porque o Neto teve que o quê? Investir numa bike, né? Além de investir numa bike que seja própria para esse tipo de esporte, tem a inscrição. E você que não sabe, o universo do triatlo é um universo um pouquinho mais salgadinho, entendeu? Então, a gente está fazendo o quê? Para arcar com as despesas, porque o boleto já está batendo na porta, a bicicleta está aí, mas a gente tem que pagar, né, gente? Então, a gente está fazendo agora uma rifa de R$ 600 de produtos de vale compra na Centauro. E esse daí, para você adquirir por 50 centavos, gente. É uma bagatela de 50 centavos. Você não vai comprar só uma, né? Eu tenho certeza que você vai ajudar com mais. 10, 20, quantas 50, você quiser. 100. Você vai estar ajudando a gente com essa rifa, ao Neto participar desse triatlo, pagar a bike dele, também fazer as inscrições, né, gente? Porque 70,3 está chegando aí, o primeiro Iron dele antes dos 40, eu não posso falar isso, né? Porque eu já passei dos 40, então tem que ser antes dos 50. Antes dos 50 tá valendo, né, Wilson? Tá valendo também esse desafio de fazer antes dos 50? Tem que valer, né? Porque o Neto fez antes dos 40. Mas é esse os avisos. Tem mais algum aviso que eu estou esquecendo de dar? Só isso. Deixa o seu joinha, se você está aqui, né? E a gente vai chamar a nossa convidada. E a gente está muito feliz de estrear. Gente, queira que não, a minha convidada aqui, que é a Joelma, que está aqui na sua tela, já aparecendo para vocês, é uma das pessoas que já tinha muita vontade de começar com essa ideia do podcast. Já vim acompanhando, né? Sabe que eu sou uma fissurada em podcast. Primeiro porque eu trabalho e consigo fazer as coisas. É uma ferramenta para mim maravilhosa. Eu consigo ouvir e fazer as coisas enquanto eu estou ouvindo. E o bate-papo é um bate-papo normalmente muito dinâmico e há muitos assuntos interessantes. E aí eu conheci o podcast da Joelma. E aí, tipo, sabe quando dá aquele, né, aquela influenciada maior, aquela vontade maior? Eu falei, não, eu tenho que começar com o podcast, ela está me influenciando, então, Joelma, você é a culpada, por isso você não poderíamos começar o nosso primeiro podcast sem a culpada da gente realmente dar o primeiro pontapé. Então, se apresente, fale um pouquinho sobre você, para a gente conhecer você um pouco mais. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comunidade Um Atleta, eu fico muito feliz de estar aqui, né? Ter sido convidada. Vanessa, você me pegou de surpresa ao falar isso, da questão da influência. Eu não esperava ouvir isso de vocês, porque vocês me influenciam desde que 2018 vocês me influenciam, e agora ouvir isso de vocês é uma honra muito grande. E estar aqui junto do público de vocês, poder falar sobre essa realidade, né? E de onde partiu esse estalar, né? Agora dessa parceria entre nós, e saber disso está sendo maravilhoso. Para mim está sendo uma honra. Muito obrigada. E aí, me apresentando para os seguidores de vocês, eu sou Joelma Pereira, eu sou de Serra Talhada, eu sou pernambucana, né, nordestina, estou aqui localizada no semiárido nordestino, sou muito orgulhosa de onde eu sou, para onde eu estou indo, né, e com quem eu estou me encontrando. Então, eu tenho 34 anos, sou casada, sou mãe, né? E como você falou, né? Sou a criadora do podcast Faloterapia. Atualmente me intitulo de Faladeira, que isso já foi algo, né? Que foi tido como uma crítica pelas pessoas que me circulavam. Ah, tu fala demais, tu fala demais. E eu disse, quer saber? Eu vou pegar aquele velho jargão, né? Pegar esse limão e fazer uma limonada. E é isso que eu estou fazendo agora. Se a fala é algo que sempre me ajudou muito no meu dia a dia, no processo de desconstrução e até assim no processo, como processo terapêutico, por que não utilizar isso agora para levar minha voz a outras pessoas? E foi aí que tudo começou com faloterapia, né? E também, né, como eu falei para vocês, vocês me influenciam desde o ano de 2018, né, através da corrida. Eu tive o primeiro contato com vocês através do grupo de corredores Mamute, aí de Maceió. Eu participei de alguns treinos dele e vocês estavam lá no grupo e acabaram disponibilizando algumas informações sobre um atleta, e foi daí que começou, que eu segui vocês nas redes sociais, acompanhar lives e ver todo o trabalho de vocês, que é muito bonito. Eu acho muito essa parceria de vocês enquanto casal, enquanto atleta, é maravilhosa.
Joelma, só um minuto. Tá me ouvindo? Estou sim. Eu não tô conseguindo te ouvir. A gente está aqui com um problema Deixa de eu ver áudio aqui. aqui. Não, mas eu troquei aqui a forma de transmitir o nosso áudio, tirei do fone e Sim. coloquei na caixa e ela apareceu. Deixa eu só ver o que foi Tá. que houve aqui para mim. Tá. Gente, vocês estão ouvindo, né? Tá tentando ajustar o som e é normal. Fala agora, para ver se te ouve. E aí, estão me ouvindo agora? Oi? Agora tá ouvindo. Tá, tô ouvindo Tá ouvindo? agora. Tá ouvindo? Ah, que bom. Estou ouvindo sim. Deixa eu fazer um teste rapidinho aqui. Se Ai. caso atrapalha você. Porque tá muito baixinho para mim aqui. Fala agora aí, para ver. Oi? Tá me ouvindo Tá me direitinho? ouvindo? Eu estou Tô sim ouvindo. Pronto, Pronto, tá então ótimo. vou Vamos continuar ficar assim assim. por enquanto. Pronto. Tá. Até ele ajustar direitinho aqui o som. Deu um probleminha no som, gente. Mas estamos aí. Mas essa questão da influência, Joel, eu sempre gosto de falar, porque às vezes a gente acha que é muito pequenininho, que a gente é muito... em certa forma, a gente tem um pouco de segurança, de insignificância. A gente acha que a gente está num universo com tantas pessoas influentes, com tanta coisa, mas a gente não consegue dimensionar como nós alcançamos as pessoas. Exatamente. E às vezes a gente, poxa, eu tô aqui, não tá dando certo, começa um trabalho, começa alguma coisa, né? E às vezes isso é que nos dá o gás a gente continuar. Eu gosto muito de falar coisas reais. Quando eu tô conversando com as pessoas, eu falo sempre realidade. Uhum. Desculpa, gente, eu tô com uma crise alérgica, então eu tô lutando aqui para falar. Então, às vezes, quando vai falhar até a voz. Mas, voltando. E a questão dela falar, o primeiro vídeo que eu fui assistir dela, e eu falei, nossa, que legal esse sotaque, que legal essa forma de falar. Joelma, assim, eu gosto muito de personalidades. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por pessoas que, você fala, né, personalidades. Né? Pessoas que têm aquela característica dela, é a natureza dela. E tem pessoas que têm o carisma dela, não se sabe por quê. Deus criou e tem o carisma dela ali, né? E aí eu gostei já do sotaque, eu falei, nossa, que legal. E aí calhou de eu ouvir, logo em seguida, o porquê do faloterapia. Aí eu falei, agora eu entendi. Ela falando que é faladeira, que ela já começa dando a introdução, né? Que é faladeira, que não sei o que. Desculpa, gente, tá horrível. Mas ela falando isso, e aí eu fiquei, poxa vida. Aí pensei que era comigo, que tava mandando mensagem aqui. Eu falei, poxa vida, eu sofri um pouquinho quando eu era muito tímida. E tem isso também, eu era muito tímida, aí fui pro teatro, fui fazer as coisas. Então, quando eu comecei a desenrolar, a falar, eu sempre trabalhei com o público. E a tendência de quando você vai começando a falar e ter um desenrolar, acontece de uma pessoa ou outra que, às vezes, por ser tímida, causa, tipo, desconforto nela. Então, ela começa com aquela brincadeirinha, você fala demais. E aí, quem fala acaba se reprimindo. E chegou uma época que, cara, eu me reprimia para falar. E aí, quando ela falou aquilo, eu falei, poxa, foi assim que eu venci. Eu fiz do limão a limonada. E foi mais ou menos que a Joel, só vou falar, então eu vou usar o que a minha ferramenta para viver, né? Porque se Deus deu esse dom, não tem como, a gente vai lutar, vai batalhar, não tem jeito, é da natureza da pessoa. É lógico que a gente vai tentar monitorar, para não ser, né? Se aprimorar. Justo, mas se tá na nossa natureza, por que lutar contra, né? Para que isso? Para que se podar, para que se limitar? E aí eu achei libertador. Então, eu aconselho você a conhecer o Faloterapia, ouvir isso. Se você tem passado por isso, é importantíssimo. Porque isso constrange mesmo as pessoas. As pessoas pensam que não, mas tem coisas que podam a gente, limitam. Tem pessoas que têm talentos que estão ficando escondidos, limitados, porque às vezes são poldados, e muitas vezes, gente, eu tô falando uma coisa, eu aprendi que muitas vezes são comentários maldosos mesmo, comentários às vezes sempre... Verdades brincando, Vanessa, tem muito isso das verdades brincando, sabe? Não tem coragem de falar aquilo para você, e aí solta em meio uma brincadeira que constrange ainda mais, às vezes é num público maior. Então, eu também sofri com isso. Isso que você falou de ter sido podada, por muito tempo eu fiquei me policiando sobre o que falar, onde falar, com quem falar,
Se eu sabia que determinada pessoa não gostava das minhas falas, eu evitava falar próximo dessa pessoa. Mas aí é o processo de desconstrução que eu falo na abertura do Faloterapia. Eu precisei disso, inclusive de um processo terapêutico para esse processo de construção. Eu faço terapia, porque isso me influenciou negativamente por muito tempo. E agora eu já estou, inclusive, lendo o livro, né? A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que é exatamente nesse sentido. Perdão pelo palavrão, é o nome do livro, exatamente por conta disso. Esse processo de desconstrução vem daí, não vem de forma infundada, não. Eu faço terapia, eu leio, eu estudo, eu corro atrás, eu tento melhorar a minha voz, eu tento melhorar a minha dicção. Não é uma coisa do dia para a noite, não. Esse é o trabalho de bastidores que muitas vezes não vê o que vocês fazem para estar aí. Sim. As pessoas imaginam que é muito fácil você colocar a sua cara. Eu sempre falo, não é, gente. Existe, não é, lidar com a imagem também. Né? Nós sempre a gente vai falar de bariátrica que corre, mas eu acho que é excelente momento. Eu acho que o podcast a gente pode ter essa vibe de você conseguir a liberdade de você conversar e bater um bate-papo. Então, não se preocupe, a gente não vai deixar de falar de bariátricas que correm, mas eu achei super importante falar sobre isso, porque eu nunca acho que falei abertamente aqui. Mas no começo, né, é muito introvertido. Então, eu já tinha uma vibe blogueira, assim, né, de fazer o meu Instagram, já tinha meu canal, então eu já fazia muitos vídeos, eu já tinha um público de 10 mil seguidores na minha outra rede, que era uma rede de livros. Então, assim, por eu ler muito, por eu sempre trabalhar com público, a vida toda, eu trabalho desde os 15 anos de idade. Então, eu fui levada e obrigada a aprender a falar em público. Então, não foi só uma questão de eu querer, foi necessidade. Então, eu sempre ouvia isso, principalmente quando às vezes, é uma pessoa mais introvertida. E quando, às vezes, você está se destacando numa empresa, quando você recebe, às vezes, um elogio de um chefe, mas fala demais também, né? Não sei o quê, né? Então, essas brincadeirinhas, né? Tipo, mas, meu Deus, 2 horas falando, não sei o quê, né? Tá bom, né? Chega. Essas brincadeirinhas, gente, nem sempre são apropriadas, não são legais de se fazer. Então, a gente está vivendo um legal de desconstrução do universo. Acho que o Brasil, o mundo tá meio que aprendendo a lidar uns com os outros, né? A gente está aprendendo Vanessa, acrescentando aí, você falou, nós não vamos deixar de falar sobre bariátricas que correm, né? Eu fiz redução de estômago, vai fazer 6 anos no próximo mês, mas esse foi outro processo de desconstrução. Eu era uma pessoa grande, eu era uma pessoa gorda, então, além de exercer uma influência em relação à minha voz, eu também me sentia retraída. Eu já sou uma pessoa que apareço demais pelo meu tamanho físico, né? Que eu estava obesa grau 3. Então, quando eu já me sentia retraída, porque a nossa sociedade não aceita a pessoa gorda. E aí foi um processo de desconstrução. Então, tá havendo uma mudança em relação a isso, quanto à aceitação dos corpos. Então, esse processo, até chegar à redução de estômago, também foi um processo de desconstrução. E aí é onde a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. E o legal é que a gente já está entrando nesse assunto, porque a aceitação dos corpos não significa que a pessoa queira ficar onde ela está. Mas ela precisa desse processo de aceitação e ela precisa passar de uma maneira leve, sem a cobrança, porque a cobrança social e tudo aquilo ao redor já é muito mais pesado, porque ela já tem a própria pressão. A própria dela, gente. A pessoa pensa, eu falo, eu não cheguei no grau 3, mas eu cheguei sobrepeso. Então, eu eliminei 22 quilos, mas eu não estava me sentindo bem. E as pessoas não têm noção de que os comentários externos não melhoram, eles só pioram. Então, cada vez que você ouve um comentário que você começa uma dieta, porque eu fiz várias, antes de realmente eu entrar no processo de perda de peso, e você ouve assim, tá caminhando, vai pra academia e não perde nada. Não perde nada, Tá servindo de quê? Essas brincadeirinhas fazem com que você desconte naquilo que não é para você descontar. Então, aconteceu comigo. E com certeza aconteceu com a João. Mas a gente já entrando nesse assunto já de desconstrução, porque eu acho que é maravilhoso, que tem muito a ver, porque é a nossa personalidade, é o nosso jeito, mexe com tudo mesmo. João, a corrida, porque você é bariátrica, ela entrou antes
ou depois da bariátrica? Como aconteceu esse conhecer a corrida? Pois é, Vanessa, eu já corria antes mesmo de fazer a redução de estômago, e quando eu estava acima do peso, estava com sobrepeso até o grau 2, eu ainda ensaiava pequenas corridas. Era uma época que eu nem tinha aplicativo, não tinha nenhum celular que fizesse as marcações da minha corrida. Hoje nós temos N aplicativos em que a gente pode utilizar para isso, e eu fazia. Começou assim, de fato, na minha adolescência, quando eu já estava acima do peso, já estava obesa, mas pouco se falava, e principalmente pela minha falta de conhecimento, por residir numa cidade de interior. Eu tinha pouco acesso, né, a informações, só se falava em fecha a boca que tu vai emagrecer e vai dar tudo certo. Não era investigado o que me levava ao ganho do peso. Então, começou muito antes. Mas, em virtude de estar acima do peso, eu não tinha um desempenho bom. Acabava me trazendo outras situações. Uma canelite, um joelho doendo, as costas doendo, o pé doendo. Então, eu nunca deixei de fazer uma atividade física. Obviamente, por conta da correria do dia a dia, muitas vezes há uma semana que eu não faço da forma que eu gostaria de fazer, mas eu não deixo de fazer um dia, 2 ou 3 na semana. E aí, quando eu fiz a redução de estômago no ano de 2018, né, que eu comecei ao processo de perda de peso, que é maior nos primeiros, no primeiro ano. 6, Oi? Tá com 6 anos, né? vez? Vai fazer 6 anos no próximo mês, dia 23 de março, faz 6 anos. E aí foi exatamente nesse período onde eu conheci vocês, quando eu já estava fazendo pequenas corridas no meu bairro mesmo, assim, era 2 quarteirões que eu corria, e aí eu encontrei uma vizinha, né, fiz amizade com uma vizinha daí de Maceió, a Patrícia, que inclusive acompanha vocês, e participa, e corre todo dia, aquela mulher que me ajuda muito, me motiva muito, e aí eu conheci ela e nós começamos a correr. E aí, quando conheci vocês, ela inclusive começou a participar dos desafios junto comigo. Eu sempre dizia para ela: bora, vai, se inscreve, vamos fazer. E daí aumentou a minha paixão pela corrida. É a atividade física que eu tenho como primordial e preferencial na minha vida. Né? Há outras atividades físicas, mas eu não me identifico muito, até porque eu sou muito elétrica. Eu sou uma pessoa que gosta de ver pessoas, que gosto de estar em espaços diferentes. Então, a corrida e corrida de rua é o que eu mais gosto, é o que eu mais me identifico, e foi a partir de 2018 que as coisas só melhoraram nessa área da corrida. Ô, Joelma, deixa eu perguntar uma coisa. Depois que você fez a bariátrica, né? Você, mais ou menos, quanto tempo depois você voltou a correr ou caminhar? Certo, Neto, como eu fiz a redução de estômago por vídeo, que nos possibilita uma rápida recuperação, 3 meses depois eu já comecei a minha corrida. Então, obviamente leve, porque eu estava ainda com muito peso, né? E a preocupação, porque eu também tive o acompanhamento médico que me orientou: você pode começar, mas assim, você não pode muito, você tem que observar o tempo dessa atividade para que você não se lesione. E graças a Deus nunca me lesionei, né? Exatamente por conta da orientação médica, da orientação profissional. Mas 3 meses depois eu já fazia meus primeiros KMs, já 3, 4 km, 2 km por dia, mas eu já fazia de corrida mesmo. Legal, inclusive, gente, se vocês pesquisarem, e a gente é educador físico, né? E uma das coisas que são muito indicadas, inclusive eu acompanhei, a minha cunhada, ela fez a bariátrica, acompanhei o pós-operatório, pré-operatório dela, e depois o pós-operatório dela. E uma das coisas que ele mais falava comece uma atividade física, é importante que você comece essa mudança na sua rotina, e é super indicado, gente, caminhada e corrida. Salvo, é lógico, se você tiver problemas de saúde, se você tiver alguma restrição. Mas o que a Joelma falou é muito importante. Você começar aos poucos, como qualquer outra pessoa, mesmo que não tenha sobrepeso, mas uma pessoa que tem sobrepeso, ela tem que lembrar que tem as articulações, joelhos, sabe, tornozelo. Então, tudo isso precisa ter um cuidado. E a Joelma fez certinho, gente, de ter um acompanhamento,
de ter alguém que esteja junto com ela, passando para ela como começar. E é lógico que tem que ter esse tempinho, né, Joma? Porque tem todo um cuidado, né? Tem que ter alimentação direitinho, passa por um processo de adaptação dessa nova alimentação, porque não é fácil. Isso. Não, porque é muito... As pessoas falam assim, vai perder peso fácil operando. Gente, é rápido, fácil não. Não. E entender que da mesma maneira que é rápido, se o bariátrico não se cuidar, não fizer o processo cirúrgico, não vai adiantar e vai tudo voltar rapidamente para a vida dele. Exatamente. O processo ele tem um acompanhamento multidisciplinar, Sim, né? Não é só o cirurgião. Tem vários profissionais envolvidos. Você vai fazer acompanhamento com o cirurgião, tem você vai tratamento com o psicólogo, com o professor de educação física, nutricionista. É uma equipe toda envolvida para que venha trazer uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos. É porque você falou uma verdade. E geralmente, eu acho que você passou por isso, né? As pessoas, quando elas vão fazer a bariátrica, elas fazem o processo começa bem antes, né? Ele começa o processo de reeducação com essa equipe bem antes, para que a pessoa, justamente quando fizer a cirurgia, ela já esteja inserida nesse processo e não seja tão impactante, né, a mudança. Para que tem que se tornar uma mudança de qualidade de vida. De vida, de hábito. Isso, mudar os hábitos, mudar tudo, para que ela depois não volte a recuperar aquele peso que ela perdeu. Inclusive, João, não sei se foi o seu caso, mas ela precisou começar a fazer a terapia antes da cirurgia. Foi o seu caso também? Sim, foi o meu caso, sim. E é uma das coisas que eu gosto sempre de falar, né? Vanessa, você tocou num ponto em relação à perda de peso pós-redução de estômago e a busca pela redução de estômago como um método de lhe auxiliar nesse processo de mudança de vida, de mudança de hábitos e reconstrução, de paladar, inclusive, que até isso muda, a sua aceitação e a saborização de tudo que você vai comer pós-redução de estômago. E aí as pessoas acham que é muito fácil, mas não é. Você vai passar por um procedimento cirúrgico em um órgão saudável, que é o seu estômago. A questão está aqui. Então, a primeira coisa que eu gosto de dizer e eu gosto de enfatizar, eu não, em momento nenhum, eu busco influenciar pessoas a fazerem a redução de estômago. Eu falo a minha realidade. A partir daí, a decisão é da pessoa. E essa minha decisão veio de uma necessidade a observar o padrão de saúde da minha família. Minha família é uma família de pessoas obesas, de pessoas hipertensas, diabéticas e que morrem muito facilmente de infarto. E eu estava me encaminhando para passar por, quem sabe, um processo desse mais cedo. Então, ao observar aquilo, eu digo, eu preciso me cuidar, eu preciso olhar para a Joelma, eu preciso olhar para a Morena que me sustenta, que sou eu mesma, então. E foi aí que eu busquei a terapia para me auxiliar nessa tomada de decisão, porque também havia na minha cabeça, assim como nas pessoas do meu entorno, o preconceito em relação a você buscar um procedimento cirúrgico para perder peso e também o risco, o medo. Sendo que quando a gente vai avaliar, eu corria muito mais risco de sofrer um infarto do que ter uma complicação cirúrgica, porque eu era uma pessoa saudável. Então, busquem primeiro o acompanhamento psicológico e, na sequência, os outros profissionais. Não tome essa decisão pensando na sua estética, pensando naquela roupa que você vai caber no próximo carnaval, no próximo verão. Não façam isso. Tenham consciência de que vocês precisam. Eu nunca fui uma mulher padrão. Porque eu não tenho estatura. Eu sou uma mulher de 1,45 m. Eu não sou uma mulher padrão porque eu falo demais. Eu não sou uma mulher padrão porque eu não sou muito vaidosa. Então, se eu tivesse me guiado pela busca pela estética ou me enquadrar em um padrão, teria sido um problemão. Teria me influenciado a voltar a tudo que eu perdi de peso, porque seria uma influência negativa, não ter tido um acompanhamento psicológico. Eu estagiei no hospital universitário aqui e estagiei dentro do hospital. A professora que acompanhava os estagiários, ela era do setor, né, de bariátrica. Então, eu acompanhei um pouquinho de perto toda essa questão e essa luta, né, de mudar a mentalidade das pessoas, de mudar o comportamento, de, assim, tentar introduzir
o exercício na vida delas, de fazê-las verem que Mudança, aquilo é importante, né? Que não é simplesmente ela chegar e ir para a mesa de cirurgia, fazer a redução e acabou. Não. E a solução está... É uma Não. mágica. Isso. Não. Então, lá Não é uma ela atendia pacientes que né, pré-operatórios e pós-operatórios. Então, todo aquele processo Exatamente. era um acompanhamento longo mesmo para as pessoas. Elas tinham que ir aquela meta, uma meta X para poder fazer a cirurgia. Tudo isso para poder ela já ir mudando a mente dela, né? E se acostumando àquela nova vida. Então, realmente é um processo bem complexo, né? Mais complexo do que muita gente acha, mas a pessoa tem que mudar toda a vida dela. E ver que aquilo é para o bem, é para a saúde dela, né? E é para a Ela vai ter que vida. mudar realmente, porque senão ela vai acabar voltando. A Joelma falou uma coisa que eu acho importantíssimo a gente lembrar. Vida. Você quer viver mais, você quer ter longevidade. Com qualidade. Isso. Você não quer estar em cima de uma cama, você não quer chegar numa idade de estar dependente. Esses dias eu ouvi um áudio tremendo. Você quer chegar nos 70 anos, você precisa investir em massa magra, você precisa diminuir a gordura do seu corpo, para que você caminhe com 70 anos, para que você consiga andar com 80 anos. Só você pode poder ir e vir. A gente sabe que existem N doenças que podem atacar você. Então, assim, falar que é fácil não é fácil, gente. Não é o caminho fácil. Não estamos aqui... É fácil falar. Quando a gente fala assim, bariátricos que correm, então agora eu vou fazer a bariátrica e vou correr. Não, não é fácil. Nós estamos levantando a bandeira do bariátrico, mas também a gente não quer que as pessoas também tenham preconceito contra os bariátricos. Porque, primeiro, eu acompanhei a minha cunhada, então, assim, eu ouvi muita gente ignorante falando, vai para o caminho mais fácil. Eu acompanhei a história de vida dela, a família do meu esposo, por mais que o neto tenha essa aparência de magrinho, se o neto parar, vocês não têm ideia, ele ganha 10 quilos assim, ó. Né, Neto? Olha, rapidinho, gente. A família dele é família de pessoas com sobrepeso. A mãe dele viveu a vida toda com sobrepeso. O pai dele, hoje, está cuidando da saúde, mas a vida toda foi uma pessoa obesa. Meu cunhado, obeso, mas obeso de 145 quilos para cima. Minha cunhada, um pouco mais alta que eu. Ela foi com grau 3, com 136 quilos, fazer a bariátrica. Estava extremamente inchada, ela já não andava direito, ela não tinha uma vida, gente. Uma pessoa com 32 anos, 33 anos, não ter como ir e vir. Tem que depender para fazer uma coisa, conseguir ficar em pé para lavar uma louça. Por mais que ela fizesse dieta, por mais que ela tentou, teve N problemas também que ela tinha de saúde, que ela não conseguia fazer atividade física mais. Exatamente. Então, assim, ela sempre foi uma menininha gordinha. Então, assim, ninguém ficou, faça bariátrica, nem ela queria fazer. Mas chegou um ponto de que foi uma questão de pressão alta, vários problemas, que ela falou, eu faço ou eu vou, infelizmente, infartar nova e não vou estar aqui, nem chegar aos 40 anos. Então, assim, não é um caminho fácil. A gente sabe que tem gente que perde, e tem muita gente que perde peso, elimina peso. Salve, parabéns para as pessoas que perdem sem a bariátrica, e parabéns também para quem precisou fazer e hoje tem mantido o peso. Porque não foi só ela fazer. O mais que a gente vai falar na frente é ela manter. Porque manter essa perda com qualidade de vida, né, João? A gente vai falar sobre isso lá na frente, é incrível. Eu fico, porque a gente conhece, eu fui com ela, João, do pré-operatório, a gente acaba conhecendo pessoas do pós. E aí, lá na sala, a gente encontrou gente que estava ali com sobrepeso, mesmo tendo feito a bariátrica. Passou 2 anos e ganhou o dobro. E uma das coisas que ela sempre falava, Vanessa, eu não quero ser feito sanfona na minha vida. Então, eu falei, olha, então, para que não aconteça, começa na mente, quem está ouvindo aí, eu estou falando na cabeça aqui, começa na cabeça. O tratamento tem que ser psicológico. Só que como é uma mudança muito brusca, se você não tiver um acompanhamento, o seu psicológico vai fazer porque muda o teu corpo. Desordena muita coisa. Eu falo... Agora, Joelma, falando sobre essa mudança, eu eliminei peso, 22 quilos em 3 meses. Com a reeducação alimentar,
com atividade física, aquela pessoa também que já estava na luta, na batalha ali, por um bom tempo, não estava satisfeita, e eu, lógico, dou parabéns para quem gosta desse jeito, está se sentindo bem. Eles sabem que tem o levantamento de bandeira aí, tem a moda plus size, mas eu particularmente não queria. Era uma questão minha, de se sentir bem. Sempre falo minha, porque eu acho que a pessoa tem que estar dentro do, poxa, o que eu quero. E eu sempre Falar da pensava... sua realidade também é importante. E eu sempre, né, a gente sempre foi preocupado com saúde, por esses N problemas que nos circulavam, a gente lidava com essas questões de sobrepeso, a mãe dele com problemas no joelho seríssimo. E assim, eu estava uma pessoa com 32 anos e cansada, sabe, sem ânimo, e eu ia tentar fazer atividade física, mas começava e parava. E eu precisei determinar na minha vida. Eu acho que o bariátrico também tem que determinar essa mudança, né? Eu vou começar a correr. Sim. Mas depois da cirurgia, tipo, eu perdi peso. Você perdeu bastante peso nesses 3 meses aí. Eu ia até perguntar, se ela falou, não me recordo. Você eliminou quantos quilos, João? Olha, quando eu fui para o centro cirúrgico, eu estava com 89 quilos. Eu sou uma pessoa de 1,45 m. Então, eu cheguei aos meus 48 quilos pós-redução de estômago, certo? Depois de 1 ano de redução de estômago, eu perdi mais de 40 quilos, né? Então, vejam aí. Perdi outra Joelma. Porque, assim, uma pessoa de 1,45 m com esse peso, eu já andava com dificuldade. E aí, depois, né, há um processo, de fato, de reganho de peso, que aí a gente precisa pensar em relação a isso. Que reganho de peso é isso? O nosso corpo se acostuma, né, com a ingesta de alimento. Nosso estômago é uma musculatura que ela pode vir a crescer novamente. Eu tive esse reganho de peso, mas esse reganho de peso não está fora dessa margem que eu posso alcançar. Mas é um alerta. Sim. Eu estou no meu processo em estado de alerta, porque eu determinei na minha cabeça, e juntamente com o meu processo de terapêutico, que eu não quero mais voltar à Joelma que eu era antes. Joelma, então quer dizer que você não aceita as pessoas gordas? Minha gente, vejam só. Existe uma coisa que chama-se saúde. Eu tenho diariamente buscado a minha saúde. Eu não estava saudável, obesa, acima do peso. Eu não estava. Então, eu busquei saúde. Se você, enquanto aceitação do próprio corpo e no peso que está, você está com saúde, você é uma pessoa que se movimenta, sim, você não é sedentário, eu não sou médico para te dizer que você não tem que estar no peso que está. E a gente sabe que dia a dia a Organização Mundial de Saúde muda essas nomenclaturas e adotam novos padrões. As pessoas estão se movimentando mais. As pessoas estão se movimentando mais. Porque existe uma pesquisa aí de que é melhor você estar gordinho que ele fala, né? Mas seja ativo do que, às vezes, um magro sedentário. Sedentário. Então, o falso magro, que a gente chama, isso, né? Porque a verdade é que quando você vai fazer aquele examezinho de percentual de gordura, tem muito magro aí que está com percentual de gordura altíssimo. Comendo... não, eu sou magra, vou comer tudo que vem pela frente. Vou comer tudo, eu posso, que eu não engordo, como se a questão fosse só engordar, mas não. Tem N coisas por trás disso. Muitas taxas alteradas, tem muita coisa que traz doenças que a gente nem sabe, né? Biotipo não quer dizer que você tem um crachá de que eu sou magro, sou saudável. Isso. Não é. Não, também que eu sou gordinho e sou doente. Não existe esse sinônimo aí, mas a gente sabe que o excesso de gordura vai fazer com que você tenha problemas de saúde lá na frente, gordinho ou magro, você vai ter problemas de saúde lá na frente. O que está se falando é justamente do excesso de gordura e toda a consequência que isso traz para a vida. A Joelma está falando aí, mas a gente tem N problemas. Eu tinha problema no joelho, imagina, né? Eu nem cheguei, eu cheguei a 72 quilos. Cheguei a 72 quilos. E eu estou entendendo bem a Joelma, porque, gente, vocês não têm ideia. A gente que é baixinha, qualquer sobrepesozinho, a gente fica parecendo mesmo aquela coisinha. E eu tenho uma estrutura de ter o quadril mais largo. Então, a tendência é que eu fique com um quadril maior ainda, né? Então, eu fico muito pesada. Então, a minha gordura não fica muito na parte
superior, mas muito na parte inferior. E o que acontece? Sobrecarrega joelho. Eu sentia muita dor nas pernas, né? Tu lembra, né? Às vezes eu tinha que dormir, Joelma, com uma perna, que a minha que doía mais era a esquerda, com uma perna elevada. Uma pessoa jovem, eu falei, não tá legal isso, eu tô pior que a minha avó, que minha avó era uma pessoa muito ativa. A vida toda ela sempre comeu saudável. Ela foi até os 81 anos dela, eu sempre falo para ela que o que ajudou ela, a alimentação. Ela é uma mulher com 70 e poucos anos, que ia, 78 anos, 79, tirar o dinheiro dela, pegar as contas, ir para o centro, passear, ir para o shopping. E assim, sempre cuidando da alimentação. Chegava na casa dela, que é uma comida bem de interior mesmo, simples, macaxeira, inhame, batata, era isso. Banana cozida. Então, assim... Vocês falaram num ponto interessante aí em relação ao que comer. E eu sempre falo assim, é comida de verdade. Não me venham com bolachinha tal, não me venham com barrinha tal, não me venha com suquinho tal. Não me venha. É comida de verdade. E eu faço questão de enfatizar isso porque associa-se muito à reeducação alimentar, você comprar N coisas, encher seu armário de coisas e muitas vezes caras. Mas é caro. E não é. Caro. Acham que é caro, mas não, a gente precisa desconstruir isso também, minha gente. Ah, Joelma, e assim, o que é que você come no dia a dia? Comida de verdade, minha gente. Eu amanheço meu dia colocando minha batata doce no fogo, meu cuscuz no fogo, meu inhame, minha macaxeira, minha banana comprida, ou banana da terra, como conhecerem. Isso. Ah, e acompanha com o quê? Meu belo e bom café e uma proteína, sempre uma proteína boa. E agora com o advento da airfry, o ovo. Agora é chique, né, gente? Com o preço dos ovos. É, ovo chique. Exatamente. E assim, antigamente a gente ia ter vergonha de abrir a marmita de ovo, né? Mas agora, minha gente, ovo virou uma coisa... Todo mundo chega já olha assim, eita, fitness. Eita, fitness. Batata com ovo agora é sinônimo de chique, batata e frango. Exatamente. Olha, verdade. A dieta, Joel, era engraçado, porque a gente levava a marmita para todo lugar, principalmente eu entendi que eu precisava disso. Marmitar. Marmitar é importantíssimo. Lógico que você não vai ser aquela pessoa chata, que você vai no aniversário e tal. Mas eu era um pouquinho chata, principalmente nos 3 primeiros meses. Por isso que eu falei, a gente perde peso. Aí, tipo, tem gente que quando consegue o seu alvo, o seu objetivo, a gente vai chegar nessa parte, o que acontece? Eu já cheguei no meu alvo, objetivo, agora vamos pôr o pé na jaca. Jaca. Não é. Não é assim, porque foi aí que eu falei, cara, agora que eu consegui, eu tenho que manter. No meu caso, foi assim, até hoje. Não pense que a Vanessa... eu eliminei 22 quilos e eu não fico brigando. Eu brigo, sempre vou brigar. Porque a Vanessa não perdeu vontade de comer uma pizza e também, assim, eu acredito muito em não se privar, se permitir, dentro da sua organização e programação. Eu sou a pessoa da marmita, eu sou a pessoa da lancheira, eu ando com minhas coisas e brincam muito no meu trabalho em relação a isso. Ela tem medo de passar fome. E sim, de fato, eu tenho medo de passar fome, porque se eu passar fome agora nessa refeição, eu vou descontar na próxima. E eu sou uma pessoa que já passei por um procedimento, um processo, que não posso me permitir. Eu tenho que comer a cada 3 horas. Não há nada, Neto e Vanessa, no meu trabalho que me impeça de na hora da minha alimentação, eu pare para pegar o meu café, para pegar meu lanche. Eu posso estar em meio a uma reunião, nem que seja uma bolacha, eu como. Mas eu não deixo de me alimentar, porque se eu me alimentar naquela hora, eu vou amortizar a fome, para que na próxima refeição eu não coma um amenizar. E é importantíssimo. Exato. E outra que a Joelma falou, como você eliminou peso, Vanessa? Eu fui para o básico, gente. Eu não fiz. As pessoas acham que eu perdi 22 quilos fazendo dietas radicais. Não, eu tive acompanhamento. E a minha nutricionista, ela brinca e fala, Vanessa, muita gente vem aqui e quer fazer a dieta X. Amém que você consiga com a dieta A, B, C, D. Mas eu não fiz dietas radicais. Eu fiz o básico. Eu comecei a comer, me educar para comer de 3 em 3 horas. E comer comida. Banana. Olha, em casa não falta banana, aqui em casa não falta ovo. É básico mesmo, gente. É banana. Que é mais fácil de achar. Eu vou para todo lugar, descasca, tá lavando. É fácil de descartar.
Então, dá para fazer um bocado de dá coisa para com adubo, ela, né? Dá para pra adubo, fazer é ótimo. panqueca, dá para fazer bolinho de banana, dá para fazer um monte de coisa. Muita Você coisa. usa A banana é muito versátil. Não, e eu ando com. O Neto vai para outro trabalho, ele já leva, mesmo que ele leve outras coisas, ele leva de emergência. Olha a emergência: uma banana, aveia e ovo. São os três. Então, a gente fala que é os três elementos de emergência, né, gente? Porque se tá com fome, você faz uma panqueca. Machuco tudo, misturo, boto na frigideira ou no micro-ondas, tá feito. Ou então bate uma vitamina. Olha, gente, tem coisas mais básicas. Mas, voltando a isso, a atividade física, a corrida. Você fala assim, poxa, agora eu perdi o peso. Eu vou precisar correr? E aí, Joelma? Porque você já corria antes. Você fala, agora eu vou correr? Porque corrida, gente, no início não é fácil, não é prazeroso. Não é fácil, não é prazeroso no início, porque no meu caso, eu estava ainda acima do peso, eu ainda sentia um cansaço maior do que hoje eu sinto, né? E aí entra outra questão que as pessoas precisam entender. A corrida, para mim, não só é um ato para manter a minha qualidade de vida, o meu peso, não. É um ato terapêutico também. Quando eu saio de casa, veja só, muitas vezes eu não gosto de correr à noite. Outra coisa que vocês precisam também se identificar. Eu não gosto de praticar atividade física à noite. Se eu fizer atividade física à noite, interfere no meu sono. Eu preciso estar de pé para praticar minha atividade física às 4 da manhã. Não tem essa academia que abre às 4 da manhã. Então, eu preciso calçar o meu tênis e, olhando para um lado e para o outro, fazer minha caminhada ou fazer minha corrida. Porque é muito cedo. E outra coisa também, vamos parar desse negócio. Eu não fui porque eu não tinha para quem ir comigo. Minha gente, buscar sua saúde e sua qualidade de vida, muitas vezes, é um ato solitário. É para você. E esse solitário, eu não falo de forma negativa, e sim de forma positiva. Você está fazendo para você e por você. Se você não começar se amando... autocuidado, né? O autocuidado. As pessoas acham que esse autocuidado é isso vendido por muitas muitas dessas pessoas que divulgam produtos, que tomam um remédio, para o cabelo, para a pele. Minha gente, autocuidado vai além. Autocuidado vai, inclusive, a você conseguir tomar um banho de qualidade. Então, assim, desconstrua que você precisa ir com alguém, estar com alguém para praticar sua atividade física. Faça um gesto de amor por você, que é calçar o tênis e sair de casa. Comece. Se eu vou... mas para eu conseguir... A motivação tem que ser você. Tem que ser você. Eu, quando saio, que eu calço meu tênis e eu caminho meia hora, ou então eu corro meia hora, porque não é todo dia também que eu estou com a disposição de correr 5 km, 10 km, mas eu não deixo de ir. Eu não deixo de ir. Então, você acredita que a corrida ela acelerou, depois da bariátrica, no caso, sim, ela acelerou o seu processo de perda de peso? Sim, acelerou o processo de perda de peso. É um processo terapêutico também, porque eu saio muitas vezes cansada mentalmente e chego mentalmente assim descarregada, sabe? Reenergizada, porque ajuda muito nisso também, você esvaziar essa mente acelerada. Eu sou uma pessoa muito acelerada, então me ajuda nisso também. Ajuda na perda e manutenção do peso, né? A autoestima melhora. Eu sou uma pessoa assim que tem uma tendência a ser muito séria. Quando eu corro, que eu volto, eu tô rindo à toa. Eu ligo o som em casa e vou dançar. Eu vou pro trabalho. Eu viro gente. Eu brinco, eu viro gente. Eu fico até mais sociável. E eu não tô falando isso, minha gente, na história da carochinha, não. Eu fico mais sociável, porque eu sou uma pessoa que gosto mais de estar em casa. E quando eu estou na atividade física, me dá vontade até de sair de casa. Então, assim, só benefícios, só benefícios. Olha, a gente vai se identificando. Eu nunca fui uma pessoa festeira, nunca fui uma pessoa de gostar da noite. Eu gosto de ficar em casa. Isso ajuda muito a ganho de peso, porque eu gosto de ler, eu gosto de estar em casa, eu gosto de série, eu gosto de filme. A minha programação é muito caseira, e casei com um homem mais caseiro do que eu. Então, né, meu Deus do céu, vai no supermercado, ele vai chorando, ele vai fazendo drama, ele enrola. Às vezes a gente tem que fazer tal dia. Então, assim, ele é pior do que eu, porque às vezes eu ainda tenho aquela de, vamos em algum lugar, vamos jantar em algum lugar. De vez em quando ainda dá um clima em mim. Ainda dá um clima. Ainda tem um pouquinho de social em mim. Mas eu tinha essa dificuldade. Mas a atividade física, a Joelma falou uma coisa que brilhou meus olhos. Gente, é isso que eu sinto. Essa
alegria, essa, sabe? Tipo, você vai e volta reenergizado, você que é mãe. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, então eu preciso me ter esse momento meu. Porque muitas vezes a gente é muito a funcionária, você é a esposa, você é a mãe. E qual é o momento que você é a Joelma, a Vanessa, você é você. Então, na corrida, para mim, surge como uma terapia. E, a princípio, o que era para perder peso, eu acredito que era a sua motivação inicial, se tornou uma terapia. Não substitui, lógico, o cuidado de um especialista. Não. Mas ele ajuda. Ajuda muito. Não tenha dúvida que ajuda por demais, contribui. Eu costumo dizer assim que são atrelados aos outros processos terapêuticos. A atividade física ajuda em todos os aspectos, a você trabalhar melhor, a você ter mais motivação para se manter na terapia, porque a terapia também tem essa questão de você, em alguns momentos, se sentir desmotivada. Isso aí está no nosso subconsciente, e cada um vai descobrir o que te leva a não querer fazer terapia. E aí, a corrida me proporciona querer estar em todos os espaços que eu estou, enquanto trabalho fora de casa. Tenho faloterapia, sou mãe, sou esposa. Mulherada, eu preciso dizer para vocês também que, inclusive, a corrida melhora a libido, tá? Porque vocês precisam saber, nós somos mulheres, nós temos nosso momento de ser mulher, com os nossos parceiros. Um corte para colocar, porque é importantíssimo. Acho que ninguém nunca falou sobre isso aqui. Melhora, não tenho dúvida, melhora por demais. Quando eu falo para você, veja, não sei nem se eu posso falar dessa forma aqui, Vanessa, mas assim, muitas vezes, chegar da corrida, tomar aquele banho, dar aquela olhada pro marido, dá certo. Dá certo. Vão por mim que dá certo. Para ambos, gente. A gente, como educador, estudei isso. Olha, isso é comprovado. A atividade física melhora o libido, melhora o relacionamento. Melhora. Porque realmente tem a questão dos hormônios, né? Serem liberados. As pessoas não têm ideia. E nós, mulheres, muitas vezes deixamos, né, a nossa mente acelerada influenciar nesse processo, até no nosso orgasmo. E aí, quando você sai, faz uma atividade física que volta com sua cabeça mais aliviada, você vai focar no seu prazer, na sua busca por se satisfazer. Então, assim, meninas, uma dica aí, corram. E depois me contem. Depois coloque nos comentários aí. Eu quero ver comentários aqui polêmicas. Vamos lá, gente. Vamos lá colocar. Eu realmente podem falar, porque isso é importante você falar. Porque isso é saúde, todos os sentidos, gente. Saúde. Em todos os sentidos, Você se torna uma pessoa mais sociável. A gente falou isso na semana passada, não foi, né? Nossa live da semana passada foi falando sobre o movimento e relacionamento. Que legal. E a gente falou sobre o movimento. Eu tive que dar uma pausazinha, gente, porque eu tô com essa alergia terrível. Mas a gente falou sobre o relacionamento e o movimento. Como a atividade física ajuda muitas pessoas que são introvertidas, que estão com problemas, e elas ajudam essas pessoas a se socializarem. Então, tem o lado social da corrida, porque você acaba conhecendo pessoas, você se conhece melhor, né? Você se conhece, mas também conhece pessoas na corrida. E que muitas vezes vai para um processo de identificação. Você conheceu muita gente também, dentro desse mesmo processo seu, que corre e fez bariátrica, tá com sobrepeso, você me conheceu nesse sentido. E eu te conheci, queira que não, também por esse sentido também. Mas você conheceu também pessoas assim? Conheci muitas pessoas, uma delas é a Patrícia, que eu até já mencionei aqui, aí de Maceió. E aí, nesse processo também da redução de estômago, a gente acaba se aliando a outras pessoas que passaram por esse nosso processo. Eu costumo dizer que são os meus iguais. Então, eu tenho os meus iguais que passaram pela redução de estômago comigo, assim como tem os meus iguais que se identificam com a corrida. É tão de um jeito, né? E essa questão da influência, Vanessa. Meu irmão mais velho corre, então é algo que eu tenho buscado. A minha maneira, obviamente, dentro do nosso lar, da nossa família, dizer, acorda, nossa família é isso, nós temos essas questões de saúde, vamos ter qualidade de vida,
e dentro de casa e fora de casa. O bom de ir para as corridas, eu sempre gosto de chegar, minha gente, meia hora antes dos locais das corridas, nos locais das corridas, porque é aí que tem um network. Você vai conhecer outras pessoas, vai fazer amizade, me aproximar. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer amizade, dessa socialização, né? Eu nunca saio. No dia que eu saio para fazer o network, tipo isso, para fazer amizade. E a corrida é esse momento, essa concentração, o tempo que você passa por aí. Eu me aproximo de muitas pessoas, eu tenho muitos amigos na corrida. E eu fico muito feliz, porque no momento que eu tô sem motivação e tal, não, vai, tal. Os grupos, por exemplo, os grupos que vocês têm, ajuda muito. Em semanas que eu estou muito cansada, muitas vezes eu saio, eu faço uma atividade, eu nem publico, mas eu não deixei de fazer. E muitas vezes foi porque eu olhei lá no grupo, eu disse, só eu não fui. Tipo assim, só eu não fui, pera que eu vou. Aí foi um tempo que foi. Então, assim, e essas amizades que partiram desses grupos também, né? Tem pessoas que eu troco mensagens, às vezes lá no grupo, às vezes no privado, que vieram através da corrida. Chega sempre, que bom, e graças a Deus, eu fico feliz por isso. Ô, João, mas a gente sabe a importância do acompanhamento do profissional, né? Mas no seu caso, você tem assim um acompanhamento de um profissional assim voltado para a questão que quem fez bariátrica para aproveitar melhor o seu treino, ou não precisa dessa diferenciação? Você pode ser um profissional de corrida normal? É o ideal que tenha, Neto. Até para essa preocupação da lesão e tudo mais. Precisa se preocupar muito com isso. Hoje, atualmente, eu estou sem esse profissional, entendeu? Por questões financeiras mesmo, porque assim como qualquer outra pessoa que busca ir ao médico e se cuidar, e a prática de atividade física e se cuidar, eu nunca deixei de buscar isso, né? Eu dei uma pausa agora, mas no próximo mês eu já retomo com um treino indicado por uma amiga minha que é personal. Então, eu sempre busco ter. Joel, mas e como é? Eu tenho uma vida muito corrida. Eu saio de casa às 5 horas da manhã, eu chego 7h30 da noite, né? Eu e minha lancheirinha, a gente sempre juntas. Então, eu preciso ter uma organização de treino mínima, e é através de um aplicativo. Ela me fornece o treino, eu faço de acordo com as orientações dela, eu associo a corrida, nunca deixo de fazer. Eu sei que nessa perda de peso adquire-se a flacidez, então só a corrida vai me ajudar a manter o peso, mas eu preciso pegar um pezinho para ajudar na flacidez e tal. E eu, principalmente, que nunca passei por nenhuma cirurgia reparadora, eu não fiz nenhuma plástica, né, pós-redução de estômago. Então, eu preciso desse acompanhamento. Apesar de não gostar da academia, de ir à academia, porque eu sou uma pessoa de caseira, né, então, em casa, eu faço meu treino. Eu encho uma garrafa de 5 litros para ser o meu peso do agachamento, boto numa sacola, numa mochila de costa e faço minha atividade física. Enfim, eu dou meu jeito, mas eu sempre busco ter o acompanhamento. Isso, exatamente, sempre faço. Você entrou nessa questão, e aí uma pergunta um pouquinho mais, se sinta à vontade de responder ou não, mas é porque eu tenho amigas que fizeram, e eu tenho dois extremos, aqueles que fizeram, ficaram com muito excesso de peso, aquelas que não ficaram, de pele, aliás, de pele, e que tem o que é chamado avental, né? Então, eu conheço amigas que tiveram muita dificuldade de fazer alguns exercícios, como a corrida, por conta do aventalzinho, que fica aquela pele, gente, que não sabe, é aquela excesso de pele que fica na barriga, às vezes, que causa assadura, desconforto, e às vezes até o próprio exercício mesmo, e aí elas precisaram fazer. Outras convivem bem. No seu caso, João, como foi? Você teve excesso, te atrapalhou, como é? Tenho, Vanessa, até hoje eu tenho um excesso de pele, mas não é algo que me atrapalha, eu posso dizer assim. Dá-se aquele jeito, por exemplo, na prática da atividade física, eu não saio com qualquer roupa. Eu saio com uma calcinha maior, porque segura um pouquinho mais o avental, né? Eu não tenho muito excesso de pele, por várias questões. Eu fiz a redução de
de estômago aos meus 28 anos. Então, assim, a idade contribuiu, porque você tem mais colágeno, seu organismo reage melhor. Eu tive uma perda de peso, apesar de ter sido rápida, mas foi associada à atividade física, isso me ajudou também. Mas tem pessoas que, de fato, a perda de peso é muito grande, esticou demais a pele, e ao emagrecer, provoca isso. Isso é natural. Então, eu consigo fazer a minha atividade física e me olho no espelho e não me incomoda tanto. Esse foi um dos pontos que me fez não buscar ainda fazer as reparadoras. Então quer dizer que você não vai fazer? Não, não é bem assim. Tem outra questão. Eu desejo ser mãe novamente. E a gente sabe que quando a gente engravida, né? É outro estica, é outro puxa, é outro negócio. Então, eu tenho vontade, sim, mas depois de ser mãe novamente, né? Porque essa máquina aqui, ela me serve em todos os aspectos, para trabalhar, para realizar meus sonhos enquanto mulher. E outro sonho que eu tenho que de mulher é ser mãe novamente. Eu tenho uma filha de 10 anos, quase 11, e pretendo ter um outro filho. Então, eu estou aguardando esse momento em que eu esteja mais tranquila, para fazer um procedimento estético que demanda tempo, que demanda cuidado, né? Mas há pessoas que conseguem, logo depois do primeiro ano, 1 ano e meio, fazer suas reparadoras e estão aí super bem. Certeza. Aí vai depender da necessidade, gente. Ela quer aproveitar e fazer tudo de uma vez, tá vendo? Porque ela quer ficar já turbinada de uma vez, né? Joelma. Vai turbinar 2 vezes. E, gente, a gravidez, ela mexe com a gente, não tem como, não mexe. Então, assim, ela tá usando, lógico, com sabedoria lá, o seu momento certo para fazer tudo. João, você fala uma coisa que é muito importante. Essa máquina que me serve, por a gente entender que a gente só tem essa, e a gente precisa cuidar muito bem dela. Porque a gente, às vezes, brinca muito com ela. No brincar que eu digo, tipo, descuidado. Esse descuidar. Exatamente. E que vai ser cobrado lá na frente, né? Vai ser cobrado e o preço é alto. O preço é alto e dói muitas vezes. Só quem acompanhou, gente, que teve que passar por um processo, ou que, sabe, eu tive 2 processos de acompanhar 2 perdas muito próximas, assim, sabe? De consequências de escolhas de saúde, sabe? E essas coisas, assim, me tocaram muito mesmo, no sentido, tipo, como eu quero terminar. Porque começar, a gente às vezes não tem muita opção, né? A gente sempre brinca. Tem muito controle. A gente escolhe onde nasceu, a gente não escolhe o corpo que a gente veio para esse mundo, a gente não escolhe o cabelinho, a gente não escolhe a tonalidade de pele, a gente não escolhe nada. Mas a gente escolhe o resto. O resto a gente escolhe tudinho, são escolhas nossas. Então, se você está hoje onde você está, são escolhas. Você fez escolha para estar aqui agora onde você está. A vida te levou a alguns processos, sim, mas aí são frutos também das suas escolhas, de consequências das suas escolhas. Então, se eu quero viver bem, se eu quero ter aquele sonho de realizar um sonho, não só estético, porque no meu caso, como da Joelma, não era estético, é se sentir bem. É você estar bem. Isso, justamente. Você está deitado, você não sentir o ciático. Sabe só, jovem? Dor no ciático. Exatamente. Eu falo para ela, eu não acreditava. Eu me senti uma idosa, João. Eu me sentia... E tem idoso muito melhor do que eu. Tinha idoso que estava muito melhor do que eu. A primeira vez que eu fui para a acompanhar o neto, eu fiquei com vergonha, gente. Tinha um senhor de 80 anos correndo, e eu lá, só tirando foto e acompanhando meu marido. Eu falei, não, tem que ter vergonha na minha cara. Eu aqui não consigo correr 100 metros, que eu morro com o senhor com 80 anos, descendo e subindo ladeira, gente. Então, pois assim, você falou uma coisa aí, Vanessa. O meu pai tem mais de 70 anos, meu pai é ativíssimo. E ele, todos os dias, ele faz a caminhada dele, que chova, que faz sol, faz a caminhada dele. E aí, a minha filha muitas vezes brinca, uma semana que eu estou em falta com minha atividade física, aí ela olha assim, aí eles, até voinho, vai caminhar, só a senhora que não. E ainda tem um incentivo dentro de casa. Então, todo mundo vai, tipo assim, todo mundo vai, só você que não vai. Ela me dá essa alfinetada, Rafa, e eu fico muito feliz por isso, porque eu percebo que eu também estou sendo espelho para ela também. Nós somos espelhos para os nossos filhos, né?
o exemplo, ele arrasta as pessoas, eles levam as pessoas a de repente, se espelharem, verem aquilo como algo que pode ser para si também. Os nossos filhos vão ver isso também. Isso tem muito a ver com o que a gente começou, porque a gente falou de inspiração. E a gente se torna inspiração para quem está vendo, mesmo que ele não fale para você. Porque eu recebi inúmeras mensagens, passaram às vezes anos. Joelma falou isso em 2018. Eu não tinha noção que em 2018 eu estava atingindo ela. E eu conheço pessoas que vieram falar agora. Há uns 2 anos atrás eu levei um susto. Tem um grupo de padrinhos, a gente trabalhava com esse negócio, essa questão de padrinhos. E aí um rapaz estava no nosso grupo já tinha muito tempo. E aí um dia, eu conversando na orla, ele falou assim, você sabia que eu eliminei o peso por sua culpa? Aí, olha... E o Bruno falou pra gente, falou assim, olha, foi vendo a sua história que eu tomei jeito de começar a mudar a minha história. E aí eu falei, caramba, ele falou assim, com filho, com um monte de coisas, eu ficava falando que eu não tinha tempo, porque eu era bancário, que não sei o quê. E a mulher com filho, trabalhando, estudando, a mulher tá aí fazendo. Porque, gente, eu fazia faculdade, era uma correria tremenda, que quem sabe como é a vida da gente. Porque o homem também, a gente precisa levantar também a bandeira, o homem tem muita atividade, mas a mulher, muitas vezes, ela se vê numa jornada tripla, porque ela vai, volta para casa, não tem alguém auxiliando em casa. Só um adendo na sua fala em relação a isso. Não é que a gente, ao falar, nós, enquanto mulheres e enquanto mães, a gente está desmerecendo os homens. Os meninos não, de jeito nenhum. A questão é que nós, mulheres, temos uma característica de também ter a carga mental. Essa carga mental nos deixa exaurida. Nós somos aquela pessoa que amanhece o dia programando o dia de amanhã enquanto faz as coisas hoje. É da natureza feminina. É da natureza feminina. E aí, cabe a gente saber gerir isso e também descentralizar um pouquinho. Tá, eu tenho um parceiro ou eu tenho uma parceira e eu quero fazer minha atividade física, em que é que minha parceira pode ajudar? Não, vamos combinar o seguinte, para ninguém ficar tão cansado assim, enquanto eu vou fazer minha corrida, já que tu não quer ir, lava a louça, por favor, lava o banheiro, porque aqui em casa, ou então fica com a criança. Exatamente. Com a Laurinha, bebezinha, recém-nascida. Eu voltei, depois que eu ganhei o bebê, porque, exemplo, eu engravidei nesse processo, eu tinha eliminado o peso, tinha 1 ano, e aí eu engravidei no processo, porque, queira que não, 1 ano é muito recente, e aí vem na cabeça, caramba, você vai ganhar o peso de novo grávida. Mas aí eu tive acompanhamento, tive todo o processo de estar me cuidando. Eu, na gravidez todinha, foram 7 quilos que eu ganhei de peso. Nossa. Então, assim, eu fiquei muito saudável, porque eu consegui fazer atividade física. Eu tenho um testemunho de história grávida ativa e grávida sedentária. Eu, grávida sedentária, eu ganhei 20 quilos piscando. E, gente, não era criança. Porque não nasce uma criança de 20 quilos. Tá? Não nasce. O meu filho, o que pesou mais, de 8 meses, nasceu com 3,150 kg. Então, 3,150 kg, placenta, retenção, tudo. Era com excesso de peso mesmo. Porque eu não tive acompanhamento. Já a da Laura, porque ela falou, você ganhou só 7 quilos, é muito pouco. Não, gente, não é pouco. A criança nasceu com 2,150 kg, gente. 650. E tem a placenta. Então, você vai juntar tudo isso, os 7 quilos foi só da criança, realmente. Ali eu não ganhei peso meu. Então, quando eu fui para... que o médico até brinca, quando eu vou fazer uma lipo em você, que ele foi tirar a aulinha, eu vou, peraí que eu vou fazer uma lipo, porque eu estava bem magrinha e estava bem atlética. Mas isso veio porque eu estava fazendo atividade física antes. Então, quando eu ganhei a Laurinha, a minha questão foi, agora na amamentação, a gente sente uma fome que a gente quer comer até as paredes, gente. É o reboco da parede, quer comer. Quem está amamentando sabe disso, você quer comer as paredes. Eu falei, não, eu tenho que voltar para a atividade física. E como eu fui liberada muito cedo, por eu ter tido todo o acompanhamento antes, eu sempre falo, antes e depois. Então, com 1 mês eu já podia fazer caminhada, mesmo tendo feito a cirurgia mesmo, que eu não foi parto normal, mas porque eu tive que fazer
a cesárea. Eu queria fazer a minha laqueadura, porque já era meu terceiro filho, e não que eu necessitava fazer, mas eu queria fazer a laqueadura. Então, a questão foi que eu voltei com um mês a caminhar, voltei a corrida, só que você tem um recém-nascido. E se você não tem esse suporte, teu marido tá ali, que é teu Uma rede de parceiro. apoio. Gente, Se não tiver a rede de apoio. A rede de apoio é importantíssima. Porque meu marido Exatamente. ficava, eu tirava leite, não era fácil. Você fica com os seios inchados. Qualquer momento que você fica longe do bebê, quando você está no recém-nascido, começa a vazar. Então, eu tirava leite, deixava ele aqui, chorava, abria a boca, ele ficava e tratava com carinho, deixava de fazer uma coisa, porque tem que ser. A mãe não deixa? O pai também deixa, Exatamente. gente. Deixa de fazer alguma coisa, porque é um momento especial. Você escolhe ser mãe, escolhe ser pai, você escolhe ter uma família. Então, se você escolhe ter uma família, você tem que aprender que você casou para fazer o outro feliz também. Não só para se fazer feliz. Essa então, partilha é diária. É isso, do ônus e do bônus. É muito, muito isso. É muito ônus. O bônus vem, mas tem muito ônus, gente. Mas tem muito ônus. Então, É ela verdade. falando sobre isso, é importantíssimo a gente lembrar que essa rede de apoio vem para o bariátrico, vem para todos nós. Então, quando ele falou isso para mim, ele falou, poxa, foi um elogio para mim. Ele falou assim, caramba, você viu para mim que estava dando como desculpa o fato do trabalho. Então, eu falei, não, eu vou começar a correr. Então, eu vi esse testemunho de alguém, é inspirador. Então, Joelma falando aqui, vai incentivar pessoas que estão fazendo sua bariátrica e estão no seu processo, e que muitas vezes nunca foi uma pessoa de atividade física. A minha cunhada agora está no Pilates. Eu fico. Poxa, meu olho brilha, eu sou educadora física. E eu gosto de atividade física, gosto de corrida. Então, é maravilhoso para mim ver ela fazendo. E ela, que teve sobrepeso hoje, conseguir fazer movimentos. Ela fala com alegria, Joel, com um brilho no olhar, que você fica satisfeito. Vanessa, eu queria assim acrescentar algo, né, para que não fique, não gere dúvida. Eu falei, olha, eu não estou com um acompanhamento profissional hoje por questões de custo. A gente sabe que ter um personal tem um custo, né? Mas aí eu queria deixar aqui a seguinte pergunta: quanto custa correr? Quanto custa correr? O preço de um tênis? O preço de um tênis? O preço de uma roupa? E aí, assim, não espere o dia de ter o dinheiro para comprar aquela roupa que você viu no manequim para começar, não. Começa usando o que você tem em casa mesmo, né? Calça o tênis que você tem e começa. Até porque, quando você começar, você vai se sentir motivada a procurar melhorar. Comprar um tênis melhor, comprar uma roupa que te deixe mais confortável, né? Você vai se motivar a isso. Isso é uma coisa que vem na sequência. Para de atrelar isso. Uma coisa puxa a outra. Eu costumo dizer o seguinte, que a rua é comprida e larga. Corra. Você não vai pagar nada por isso. Não paga imposto para correr. Já está pago no seu IPTU, está embutido aí. Você não vai pagar nada por isso. Então, começa. Não dá desculpa, não. Só começa a caminhar ou a correr. E não comece correndo, né? A gente precisa dizer isso. Não comece correndo. Sim. Comece de acordo com o que o seu corpo corresponder. O corpo fala. O corpo fala. Ouça seu corpo. A Joelma falando a verdade. Eu não tive também, gente, né? Que não significa que não é importante. É importantíssimo, somente para quem fez a cirurgia, ter um acompanhamento. Principalmente porque a gente começa com um peso a mais, a gente tem suas consequências se não se cuidar também. Então, você vai ter consequências que podem até te parar. E aí você vai dizer, a corrida me lesionou. Não, o uso errado, indevido, o excesso de tudo na vida vai trazer consequências para você. Exatamente. Então, assim, é o crossfit que me lesiona? Não, é o uso indevido, é fazer de maneira incorreta. Tudo que você vai fazer na vida não é só atividade física. A alimentação errada vai te trazer fé. Comer faz bem? É importante? É importante. Comer de tudo é bom e faz bem? É sim, mas aí tem que ter a quantidade, o dia, a hora. Tem que saber tudo isso. Tem até um meme, né? Vou comer colorido. Aí o cara, eu tenho um prato que é engraçado, ele coloca um monte de docinho colorido. Vamos comer colorido. E isso não é colorido. Porque esse não é o colorido que é o importante. Então, saber como.
Eu, quando comecei, e eu acredito que é o seu caso, vou dar um exemplo do meu, eu comecei intercalando, né? Eu comecei primeiro caminhando e depois comecei a intercalar. Sempre perguntam para mim como. Se você quer dar o pontapé inicial, intercala, começa devagarzinho, começa com caminhadas leves, vai aumentando essas caminhadas. Ah, estou caminhando melhor, com menos dificuldade, e agora eu vou fazer o quê? 100 metros de uma corridinha intercalado com uma caminhada. Né? 100 metros, gente, eu até brinco, são 2 postes, que é 50 metros de distância. Então, você marca, eu marcava 2 postes. E quem deu essa dica para mim foi esse rapaz aqui do lado, meu esposo. Ele chegou para mim, tá vendo aí? Faz 2 postes, porque eu dizia, amor, eu não tenho fôlego. Eu tento correr e fico morrendo. Ele falou, então faz 2 postes. A primeira vez que eu fiz 4 postes, eu fiquei tão alegre. A vitória. Uma vitória. Não, e Joel, você falou uma verdade, meu tênis era tão duro que ele nem dobrava. Não tinha esse negócio de ser flexível. A gente começa não muito bem, mas aí o que acontece? A necessidade. Ele incomodou? Incomodou. Então, eu começo a priorizar outras coisas. Porque quando a gente a gente começa a priorizar também. Tem isso. Você gasta menos de um lado, você vai gastar menos com remédio, você vai gastar menos com alimentação. Porque, gente, é mais barato comer saudável. É mais barato. Você come menos fast food, você vai menos para a rua e comer fora é caro. 2 fast food que você compra, você consegue que você não compra, você já começa a juntar o dinheiro para um tênis melhor, minha gente. Isso. Viu? 2 combos que você deixa de comprar, você já, se for atrás, você já consegue comprar seu tênis. Então, para disso, para de dar desculpa. Isso. A palavra certa, a gente aqui aprende tudo, né? Aprende que bariátrico pode correr, a gente aprende até economia, aprende sobre sexualidade. Esse podcast é maravilhoso, porque vai abrangendo tudo, né? Tem mais uma pergunta aí? Vanessa, eu quero mostrar algo para vocês e para que as pessoas entendam. Aqui, essa nossa relação era muito de bastidores, né? Ah, eu me inscrevia numa corrida, vocês confirmavam a corrida e tudo mais, mas eu tenho provas. E não são poucas, tá? Ó, o barulhinho, vocês já sabem do que é. São as minhas medalhas. E aí, vejam só quantas medalhas e quantos desafios de uma atleta. Vocês precisam ver, olha que linda, as conquistas dela. São as minhas conquistas. Ah, Joelma, você se inscreveu, por exemplo, o desafio um atleta pelo Brasil. Olha, a Rafa chegou aqui, acordou. Oi, Rafa! Olha, estão dando oi, viu? Então, assim, todas as minhas medalhas de participação nas corridas, na minha cidade eu participo de corridas, porque, assim, é o que eu gosto. Sabe aquela pessoa que gosta de ir para a balada à noite? Eu não sou a pessoa que gosta de ir para a balada à noite, eu sou a pessoa que gosta de acordar 4 da manhã e 5 da manhã e tá 5h30, 6 horas lá no local da corrida, entendeu? Então, assim, invista no que você gosta. Mas lembre-se da sua saúde. Eu tenho investido, eu tenho buscado me melhorar, não voltar a perder a minha saúde, porque o processo de não se cuidar é perder a saúde. Então, é isso. E aí vem outras coisas, né? Depressão, a baixa autoestima, que não tem só a ver com a questão de peso. Tem gente que tem sobrepeso, que a autoestima é elevada, mas a gente sabe que tudo isso vai agravando e outras coisas. É comprovado. Se você não está bem com você mesmo, se você está mal com você mesmo, eu estou falando a nível de saúde, eu não estou falando de estética, gente. A gente não está batendo nada de estética. De saúde. A estética, ela é consequência. Porque se você está bem mentalmente, você vai cuidar da sua pele, você vai querer estar mais bonita, você vai querer se vestir melhor, você vai tomar um banho. Porque uma pessoa que está mal, ela entra em depressão, nem banho toma, gente. Nem não tem ideia do nível. Eu já passei por depressão profunda. E eu sei, eu falo de mim, eu tive depressão profunda. E só quem teve depressão profunda sabe que é horrível. Você não sabe de onde vem. Não tem circunstância, às vezes, externa. Não tem nada a ver com as outras pessoas ao seu redor. Você pode ter financeiramente estar bem, você pode estar emocionalmente, assim, para as pessoas bem, mas você não está bem com você. Então, interiormente está acabada, né? Devastada. É verdade. A gente está falando de saúde mental,
que vai trazer saúde para o corpo você e para a sua vida. Exatamente. Desculpa eu te interromper, você falou dessa questão da saúde mental. Vejam só, eu sou uma pessoa que a redução de estômago, ela traz os benefícios, mas também traz efeitos colaterais. Eu comecei a falar a questão de que a corrida melhora a libido. Esse foi um efeito colateral meu pós-redução de estômago, que foi a baixa na libido. E aí, com a atividade física, eu consegui fazer esse balanceamento, né? E aí, em relação à ansiedade, eu desencadeei a obesidade devido à compulsão alimentar, que começou com a ansiedade. Então, veja como são as coisas. E aí, foi tomando consciência de tudo isso que eu fui buscar a redução de estômago, que eu já estava me levando para um estágio, né, de risco de saúde muito alto. E aí, a atividade física ajuda nisso, né, a melhorar a ansiedade, né, você sair de um quadro depressivo. A atividade física lhe traz muito isso. Nós estamos aqui falando da corrida, mas eu não sei qual é a atividade física que você que está aí nos escutando gosta. Mas invista nela. Ah, eu gosto de andar de bicicleta. Ah, minha atividade física preferida é ir para a roça. Vai para a roça. Vai para a roça, vai andar, vai brincar do que tu quer, vai brincar com meus filhos, correr na rua. Não importa, faz o que você gosta, que vai ter resultados positivos e vai te tirar, de repente, do quadro depressivo ou te levar a não entrar num quadro depressivo, melhorar a ansiedade, melhorar a tua cabeça, esvaziar a cabeça acelerada, que as pessoas que desencadeiam ansiedade e depressão têm. Então, se cuidem. Gente, eu fiz uma pesquisa de 4 exercícios, que são os principais exercícios que são super indicados para quem faz a bariátrica, né? Pós-bariátrica, que são musculação, porque precisa que você cuide da massa, porque apesar de você perder peso... Perde muito. Você perde muito. Muita massa magra. Isso faz muito mal para o corpo, gente. Perda de massa magra é comprovado. Você vai ter problemas de osteoporose lá na frente, você vai ter problemas para locomoção lá na frente, você vai desencadear vários problemas lá na frente. Então, musculação, bike, porque ela não tem um impacto. Uma das coisas que eu pesquisei, é muito interessante também isso. Se você... eu não quero começar com a corrida, mas você pode fazer musculação, você pode fazer uma bike, a natação, gente, toda a atividade aquática é imprescindível você fazer. Por quê? Porque não tem impacto. Baixo impacto. Uhum. Você vai ter você vai ganhar massa magra e você vai perder peso e você vai não estar forçando seu corpo, principalmente para quem tem excesso de peso. Eu ganhei 70 quilos a mais, eu preciso eliminar 70. A gente sabe que bariátrico está nesse nível, 70, a gente vai ter que perder 80, a gente perde 50. Então, é muito peso. Então, muitas vezes está muito pesado para às vezes começar. E a caminhada e a corrida. Então, são 4 exercícios aí que você pode escolher. Você pode escolher fazer, ou então fazer todos, dependendo do seu tempo aí, corrida, caminhada, musculação, bike, e fazer algum esporte aquático. Então, gente, não precisa você fazer várias criações, né? São coisas simples, que estão acessíveis, gente. A gente hoje tem vários grupos de pessoas que se unem. A própria Djalma falou aí, no tempo da pandemia, a gente aprendeu que dá para fazer coisas em casa, usando a garrafa PET, usando a mochila, enchendo a mochila com alimentos, você coloca ali o pezinho, fazer a atividade física. Busque, lógico, um acompanhamento profissional. Por quê? Porque o acompanhamento profissional vai te direcionar para o exercício adequado. A gente sempre fala isso. Eu não tenho condição agora. É como a gente falou no começo, é igual a história do tênis. Você vai dar prioridade, porque você agora vai gastar menos com uma coisa, agora vai investir em outra. Eu falo sempre que gastar é quando você gasta com algo que não vai te fazer bem. E investimento, investimento é tudo que vai te trazer longevidade, que vai te fazer bem. E eu sempre falo que investimento vai depender do que é investir para você, que vai te fazer bem. O que faz bem para mim é o investimento, que é ganho pessoal meu.
O que a Joelma vai investir nela é pessoal dela. Então, não há melhor investimento ou pior investimento. É aquilo que vai fazer bem e que lá na frente vai trazer as consequências boas, né, Joelma? Então, sobre isso hoje, né? Hoje você como pessoa, para a gente concluir isso, como você pode dizer que a corrida transformou a Joelma? O que era a Joelma antes do esporte, da atividade física, e o que é a Joelma hoje? Olha, gente, a atividade física mudou em todos os aspectos na minha vida. Melhora a ansiedade, né? Como eu falei, é a complementação da minha terapia. Melhorou na ansiedade, melhora na libido, melhora na minha concentração, na minha produtividade. Eu sempre trabalhei com criação de conteúdo e conteúdos não no sentido de redes sociais, mas assim, são relatórios, são documentos oficiais, então você precisa de concentração, você precisa estar bem da cabeça para produzir esses materiais. Então, desde responder um documento para o Ministério Público até a criação de um documento de 600 páginas para apresentar um órgão ambiental, eu precisava fazer. Então, me ajuda nisso também. E hoje tem me ajudado na criação de conteúdo do Faloterapia, porque depois de uma corrida, depois de uma caminhada, que eu chego, como eu estou com minha mente esvaziada do peso do cansaço do dia ou da semana, eu consigo produzir melhor. Me vem insights durante a corrida. Então, assim, melhor em tudo. Eu sou outra pessoa, eu sou mais produtiva, eu sou mais ativa, eu sou mais sociável, tenho mais libido. Mulheres, eu estou repetindo isso, porque quem mais ganha disso somos nós precisamos ter atenção em relação a isso. Nos prazeres, até na comida, os prazeres da comida, porque a gente sabe que a atividade física realizada regularmente, ela também vai reduzir a tua vontade de comer. O comer desenfrear, você vai reduzir. E você vai melhorar a procura da ingesta de alimentos de maior qualidade. Então, me ajuda nisso também. Pô, eu corri tanto hoje para sentar aqui e comer um fast food, né? Peraí, que autossabotagem é essa? Então, me ajuda nisso também. Minha gente melhorou em tudo. Então, eu só tenho pontos positivos a falar para vocês e a dizer para vocês que a atividade física, a corrida, me trouxe. Eita, menino, uma mosca aqui rondando. Então, a atividade física só traz benefícios, tá? Feita com prudência, feita com acompanhamento, com consciência, que é uma das coisas que eu também tenho buscado, é a consciência enquanto pratico a minha atividade física, né? A consciência corporal, isso é muito importante. Então, assim, só benefícios eu tenho a falar da atividade física, em específico a caminhada e a corrida. E Joelma falou uma coisa, gente, que eu falo muito brincando, porque assim, é uma das coisas que assim, eu falo que todo mundo tem defeitos, né? Eu fico tentando sempre me aprimorar e melhorar. Mas se tem uma qualidade que eu tenho, e eu sei que eu tenho, é a minha consciência corporal. Então, quando eu chego no box lá do CrossFit, uma das coisas que eles sempre falam, Vanessa, poxa, e eu fico toda feliz, né? Você tem muita consciência corporal, seu posicionamento na hora de fazer um movimento. Eu tenho muita preocupação de fazer o movimento, executar bem. Eu sempre falo, quando você executa bem o movimento, e aí depois que eu fiz, eu sempre brinco, as pessoas acham que eu sou educadora física ou gosto de atividade física. Eu não gostava, gente. Eu não gostava de atividade física. Eu gostava de ler. Eu era rata de biblioteca. Eu não sei se ainda existe esse termo, mas na minha época, eu tenho 41 anos. A gente falava rata de biblioteca. Eu, com 15 anos, não tinha o que fazer da vida, para não dizer que eu tinha muita coisa para fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu não sei vocês, João, mas eu sou aquela que agrega até o que não tem. Eu não tenho tempo, mas eu agrego. Então, eu me disponibilizo com coisas que eu falo, meu Deus, como eu vou dar conta? Eu aprendi, lógico, com a maturidade, de que não há necessidade de você se sobrecarregar, mas é uma coisa minha de gostar de fazer. Eu entendi também que eu gosto. Então, se eu me sinto bem, eu sou a paulista, aquela que não para 24 horas. Ela falou da região dela, eu sou de São Paulo. E eu tenho muito essa eletricidade do paulista, de acordar e já fazendo, de acordar executando. Não que no nordestino não tenha, viu, gente? Pelo contrário, o Neto é uma máquina também. Mas lá, por ser exigido, é uma metrópole que exige de você
porque se você não passar no ônibus, você perde, se você não chegar... Então, tudo é muito sincronizado, porque o trânsito lá e a vida lá é assim. Então, eu aprendi desde criança a ser assim. Então... Vanessa, uma coisa que eu quero acrescentar aí, a atividade física me ensina, inclusive, a dizer não. Tem uma programação... Quem falou que eu ia falar? Tem uma programação... Tem uma programação na hora da minha atividade física. Eu não vou, não. Eu não quero, não. Me ajuda a dizer não. Então, o não tem sido algo que eu tenho aprendido a dizer ao longo do tempo. E assim, mais um benefício. Eu tinha enorme dificuldade. Então, assim, eu tinha enorme dificuldade de dizer não para as pessoas. Eu era tipo... o povo vai ter que dizer, quer ser boazinha. Não é que eu queria ser boazinha. Eu era literalmente a boazinha. Eu não queria dar conta de tudo. Eu tinha síndrome de bondade, eu digo isso. Existe essa síndrome. É a síndrome da bondade excessiva. Aí a bondade excessiva também não é bom. Não é que você vai ser ruim, mas é desequilíbrio, gente. Você dizer sim para tudo, você se sentir mal. Eu tinha aquela de... Quando eu ia dizer não, eu me sentia mal e voltava para dizer sim. Por incrível que pareça, eu me sentia mal, culpada. Então, Vanessa, no trabalho, faz isso. Vanessa, dá para você acrescentar isso? Então, quando eu me destacava em algumas coisas, então, peraí, eu dava um jeito. Então, assim, nas reuniões de pauta, eu trabalhava muito com reunião. Então, eu chegava, às vezes eu estava lotada. Eu trabalhava com administrativo, estava lotada. Vanessa, surgiu uma reunião, tem como você ir falar com o gerente e levar tal coisa? Às vezes eu não estava nem dentro do assunto. Eu tinha que entrar dentro do assunto, ler relatórios para chegar lá. E eu, não, vou para não dizer não. Esse não, você aprende sobrecarrega. Que você né? E eu falando sobre isso, eu sempre gostava, gente. Eu não gostava de movimentar. A primeira vez que eu fui para academia, eu fui morta de vergonha e raiva. Vergonha também. E a vergonha, porque eu estava com sobrepeso. E aí, resumindo, você está com sobrepeso, você chama atenção. Você se sente mal com a roupa. Para começar, eu já me sentia horrível com a roupa. A roupa, eu não me sentia bem com a roupa. E lembrando que eu passei 2 extremos. Eu era muito magra na adolescência. Então, tem todo esse problema. Eu era muito magra. E aí, eu tive um processo de desconstrução terrível. Porque eu me vi com sobrepeso. Então, assim, não é que eu era gordinha sempre a história. Não, eu vivi 2 processos. Eu era muito magra. E aí, era pirulito, cabeça de pirulito. Porque, às vezes, eu estava tão magra que a cabeça era maior que o corpo, sabe? Então, assim, aí meu rosto é arredondado. Bullying, eu sofria isso. Rosto arredondado, então era cara de lua, essas coisas assim. Já sofri esse bullying dentro de casa, né? A cabeçuda, né? Porque, queira que não, você fica com o corpo desproporcional, né? Para o rosto que eu tinha, né? Tinha um rosto bem arredondado, maçã bem cheinha. Então, bem magrinha. Então, eu passei para os 2 extremos. Então, quando eu ganhei muito peso e eu me vi que eu não estava dentro do meu corpo que era, eu não estava sabendo lidar com o meu corpo. Então, quando eu vestia leg, eu falava, nossa, tô horrível. Aí meu marido dizia, não, você é linda de qualquer jeito. Eu falava, amor, para, ficar com mais raiva ainda dele. Não tô, você fala a verdade. E ele dizia, mas só que ele achava eu bonita mesmo. E ele não me via gorda. Eu me via... Se eu estava com 22 quilos, na minha cabeça, gente, eu estava com 100 quilos a mais. Sério, não é brincadeira. Eu estava me sentindo com 100 quilos a mais. Então, eu era atrapalhada. Eu tenho um problema de visão aqui, junta tudo. Atrapalhada. Imagina, João. Atrapalhada, problema de visão. Eu não sabia nem mexer nas máquinas. O Neto era rato de academia. Eu era rato de quê? De biblioteca. Eu sabia mexer, sabe, folhear um livro. E ainda mais, eu trabalhei numa editora de livros. Então, eu sabia paginar, sabia fazer a construção de livros, não só a escrita, mas toda a questão estrutural do livro. Então, assim, eu era uma pessoa apaixonada por isso. Meu quarto era só livro. Eu tinha um estante de livros. Então, eu tenho ainda, né? Eu amo livros, gente. Continuo lendo muito. Mas, só que quando eu fui para a academia a primeira vez, gente, eu morria de vergonha, porque eu mexia nas máquinas e parecia que elas cismavam comigo. O peso caía, a máquina fazia barulho, eu tropeçava, eu chamava atenção. E o que você menos quer chamar atenção, e você chamava mais atenção. Vanessa, na academia, eu sou a que entra, muda e sai calada. E não tenho muita conversa com ninguém, não. Nada de sociável na academia, tá?
Agora, na corrida, eu quero cumprimentar todo mundo. Sorriso de canto a canto, sabe? Good vibes na corrida. Agora, na academia, é incrível. Gente, João, eu não queria nem falar com o instrutor da academia, porque Morro eu tinha de vergonha de perguntar. Eu sou esquecida. Então, ele falava aqui, faz isso, isso, isso. Aí o que ele falou, meu Deus do céu? E eu tenho um problema de rápido. E aí eu virava pro neto, do outro lado da academia, a pessoa pensa que não chama atenção. É pior ainda, você chama mais atenção ainda, você é envergonhada. Não é não? Quando você tira, você chama mais atenção do que quando você não é. E aí eu ficava, neto, tentando falar baixo, neto. E aí, hoje, eu reencontrei esse primeiro, né? Eu falo para ele, aquela foi a minha primeira tentativa, viu, de ser fitness, ele ri até hoje. E eu falei para ele, a primeira tentativa minha na vida, porque depois disso eu passei um tempão ainda sem voltar. E aí ele ria na época, ele falava assim, Vanessa, ele falava no meio da academia, eu tô aqui, viu? Só que o problema, João, é que como ela ficava me perguntando tudo, aí o instrutor vinha para cima de mim, porque achava que eu que estava querendo tomar o espaço a instrução para ela. Entendeu? Exatamente. Aí, o que é que ele tem a ver? O instrutor aqui sou eu, por que ele está ali ensinando ele as coisas? Ele dava bronca, estava certo. Aí, né? Quando ela começava a me chamar, eu dizia, ei, não vou dizer nada não, vou perguntar ao professor. Aí ela ficava morta. Aí eu ficava... Não, e eu fico brabinha, porque toda baixinha é brava, né? Aí eu ficava brabinha. Aí eu ficava com birra. Porque eu sou daquela que fico brava, mas é só por fora, é só casca, gente. Aí eu fingi que não via e digo, vá. Eu sou muito casca. Tá, professor, fale com ele. Aí eu fico brava. O povo fala assim, a Vanessa é mais faladeira. A mais brava é aqui. Porque a casca sou eu, gente. Porque eu esqueço que eu tô brava. Eu fico brava. Você falou isso da casca, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma tendência a ser muito séria. E por eu ter essa tendência a ser séria, as pessoas julgam. Ah, você é muito brava. Ah, não sei o quê. E eu sou muito espontânea até nas minhas falas. E aí, muitas vezes, em muitas situações, e eu trabalho em um ambiente majoritariamente masculino, eu preciso adotar posturas mais autoritárias. Não, a palavra certa seria ter mais essa postura de firmeza. Exatamente. Eu preciso colocar limites. Eu preciso colocar determinados limites. E nesse momento que eu coloco a minha vida. Só que lá em outra região, porque eu trabalhei em usina, só tinha homem. Pois é, exatamente. A única do setor administrativo, a única mulher, fora eu, só tinha uma caixa que trabalhava na loja. A única mulher. Veja como Graças a Deus, essa realidade está mudando. Pois é, essa realidade está mudando aqui para mim. Eu fico muito feliz em encontrar outras mulheres, mas eu também já fui essa. Eu era a única mulher também em muitos dos espaços de trabalho que eu ocupei. Eu trabalho na construção civil. Eu não falei isso, né? Mas eu sou assistente social, trabalho na construção civil com comunicação e educação ambiental. Então, hoje já mudou muito essa realidade, mas já foi muito isso de ser mulher. E nesse momento que eu preciso adotar essa postura e pôr limites, né? É o momento em que diz, você é muito brava. Eu preciso. E aí vem essa questão de dizer que eu falo demais. Eu preciso reduzir a minha fala, muitas vezes a frases. Não quero. E aí é onde. Sem precisar ficar explicando. Sem precisar estar se explicando, a gente tem que se explicar do nosso não, tem que se explicar porque não vai fazer aquilo daquela forma ou porque não fez. É muito chato isso. Constrói-se essa casca que você está dizendo, constrói-se essa casca, e muitas vezes nesses ambientes masculinos a gente precisa não, é levada a se masculinizar mais. Raramente eu vou para o meu trabalho com um batom desse, com um brinco desse. Eu não ia, eu estou começando agora a entender que se porventura houver alguma situação que aquele homem ultrapasse o limite que eu já coloquei, o problema não é meu, não foi meu batom, não foi meu brinco, não foi minha blusa, não foi minha calça. Gente, a gente está falando de uma realidade, por exemplo, eu tenho 41, Joma tem 34, né? 34. Então, assim, para as pessoas que podem estar aí com 20 e poucos anos, elas não sabem de uma realidade. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então, assim, essa questão do assédio acontece, gente, acontecia muito mais antes. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito reservada nesse sentido, né? Até para a minha postura como é a minha fé.
Então, assim, eu tinha muito essa postura. Então, você queira que não, o meu biotipo chamava, às vezes, atenção, entendeu? Então, eu, quando vim para o Nordeste, eu vim muito nova, e eu era uma pessoa de fora, com sotaque diferente. Então, eu fui trabalhar praticamente com homens só. A única pessoa que eu tinha contato, que era mulher, era a minha contratante, que era a dona da empresa, que era filha do dono, e que, na verdade, quando foi fazer a minha entrevista, só queria homem, não queria mulher para o meu cargo. Então, eu já entrei quebrando paradigmas de ir para uma empresa trabalhar sendo mulher. Então, desde o do início, eu tive muitas dificuldades, porque as pessoas confundem sorriso, você sempre tentar ser simpática, educada, com liberdade. Então, às vezes, a gente precisava fechar a cara e ser mais séria, precisava não ter que ser vaidosa, porque às vezes eu ia como eu não tinha que, às vezes, lidar diretamente com o público, porque eu trabalhava no administrativo, e só quando eu tinha que ir para reuniões eu tinha que estar mais arrumada. Então, quando eu não tinha isso, eu ia com o cabelo preso, de moletom, gente, eu parecia mais um menininho. Então, assim, eu me masculinizava, muitas vezes, já para isso. E mesmo assim, gente, eu não fugia. Não fugia de piada, de coisinhas assim. Não pode. Então, assim, antigamente, hoje já não pode no ambiente de trabalho. Mas, infelizmente, quem enfrentou isso, sabe? Isso mexe muito com o psicológico. Então, às vezes, o cara, eu falo isso para mim, de mim mesmo, às vezes eu tinha que justificar, eu não tinha essa maturidade, eu ia justificar muito o meu não, e aí o cara, você fala demais. Aí não precisa ficar me falando muito, não. É só dizer não. Só que, tipo, você sabia que se você dissesse não... Eu só quero saber isso. Responda o que eu estou lhe perguntando. Tipo, para te diminuir como mulher, como pessoa... Silenciar. Porque você via que com homem não falava isso. E muitas vezes o homem podia ser tagarela, o homem podia ficar lá, porque o homem também é tagarela, viu, gente? Vamos desmistificar isso de que só a mulher fala muito... E fofoqueirozinho, viu? Porque tem muito homem fofoqueirozinho, intrigueiro, aprendi. Trabalhando com homem, que tem muito homem intrigueiro. Tem, sim. Olha, vou dizer uma coisa para você. Uma das coisas que eu precisei reprimir a minha fala foi em relação a isso. Qualquer pessoa podia disseminar qualquer informação, qualquer notícia, qualquer fofoca no ambiente de trabalho. Mas se for mulher... E na maioria das vezes adivinha dos homens. As informações chegavam para mim através dos homens. Agora, se a partir de chegar nos meus ouvidos, se saísse qualquer comentário da minha boca, revertia-se tudo. Que a fofoca saiu da minha boca, se propagou através disso. Então, eu aprendi, sabe? E eu aprendi a escutar nos ambientes de trabalho em que eu passo. Eu escuto, eu olho, eu mentalmente, eu julgo, né? Eu julgo aquela situação ou aquela postura. Julgamos, mas silencio. Eu busco sempre silenciar. E se essa informação vier relacionada a outra mulher, principalmente, eu não desabono ela na frente de nenhum homem. Ela pode estar errada ao extremo. É mais fácil eu me incomodar e ir até ela falar do que eu desaboná-la em qualquer aspecto diante de outro homem. Porque a gente já tem isso de graça. Eu não vou pagar, uma mulher, não vou pagar para ver outra mulher ser desabonada, não. De jeito nenhum. Infelizmente, a gente está dentro desse assunto, mas infelizmente, quem mais faz isso são mulheres. Mulheres. Exatamente. Porque está no nosso inconsciente. Porque está no nosso inconsciente que mulher é rival de mulher, Vanessa. Entendeu? Está no nosso inconsciente. E eu busco desconstruir a rivalidade feminina. A rivalidade feminina. Terrível. Eu costumo dizer o seguinte: eu não sou a melhor pessoa do mundo e eu tenho os meus defeitos, mas eu busco ser a colega de trabalho que eu gostaria de ter. Eu sempre falo isso, porque é extremamente importante isso, Vanessa, você desconstruir essa rivalidade. Independente de ter outra assistente social no mesmo ambiente de trabalho do que eu, ou ser outra colega de trabalho em outra função, eu jamais vou olhar para ela como forma a competir com ela. Ah, não, eu vou tentar agregar o meu trabalho e ao trabalho dela de alguma forma. Entendeu? A gente falando de esporte, gente, no esporte já existe, a nossa natureza é competitiva. Mas os homens, a gente fala por mim, o universo feminino é competitivíssimo, gente. É competitivíssimo.
Quando vê o homem compara os peixes, mulher, um mito. A mulher às vezes não fala, mas você já conhece a mulher no olhar, que mulher cheira a mulher. A mulher chegou no ambiente, ela já sabe o que a outra está pensando dela. Porque ela já mediu ela. Ela já fez toda. A gente já teve. Não, Joel, você já sabe. A gente faz até o termo psicológico do que ela já está pensando de tu. Não é cisma, não, gente. Não, e é exatamente isso que a gente precisa lidar com a nossa cabeça. Peraí, mas como é que eu estou tirando tantas conclusões julgando o livro pela capa, Vanessa? Como é que eu estou fazendo isso? Você está julgando que a outra está pensando de você, você também está julgando. Exatamente. Você está se adiantando uma coisa que nem aconteceu. Então, eu gosto de quebrar paradigmas. Quando eu vejo que as mulheres estão... Chegou, oi, tudo bem, eu vou quebrando. Eu gosto de isso mesmo. Sabe? Chegar e falar, não, eu tô aqui. Você corre muito que nada. Eu tô aqui para me divertir. Então, com tudo isso, você vai quebrando a pessoa, porque ela vai falar, poxa, ela falou que vai se divertir. E eu estava aqui já pensando em colocar a perna nela. Pois quebrar as pernas dela ali. Mas, ó, nosso papo tá ótimo, gente. Tá excelente. Pena que a gente tem que começar, né, a se despedir. Mas eu acho que esse podcast vai render um parte 1, parte 2, reconvite, chamado, porque eu já tive minhas ideias. Estou à disposição, digo desde já. Facinha. Mas tem que vir, a gente tem que trazer outras convidadas juntos para a gente debater esse lado da questão tanto sexual, como nas questões que a gente pode aqui chegar, né, Neto? Já pensei em vários temas do esporte, ajudando também na questão dos relacionamentos afetivos, né? Porque isso é muito legal também. Que a atividade física ajuda muito, porque a gente fala só de social, mas a gente também pode falar de casamento. Eu tenho minha história, a Joelma tem a dela, a gente pode chamar outros convidados que se sintam à vontade para contar. A gente pode falar não só de bariátricos, mas outros assuntos. Ela é ciência social, então a gente pode aproveitar isso também. Trazer psicóloga, ciência social, para falar como mexe com toda essa questão social. Então, sinta-se convidada para participar de muitas outras lives. Vamos live no podcasts. Eu tenho que aprender podcast, porque só falo live. Mas eu queria que você encerrasse esse podcast, se sentindo à vontade para falar o que você gostaria de falar, que não foi falado. Se sinta à vontade aí no seu tempo para falar o que você gostaria de acrescentar. Agora é a hora de vender o meu peixe. Eu quero convidar vocês que já seguem um atleta para conhecer o meu podcast, o Faloterapia. Se escreve facinho, Faloterapia. E também conhecer meu Instagram, né? Que é o Elma FPS. Você chegando lá no meu Instagram, Elma FPS, você vai ver o link lá na bio para direcionar você ao Spotify, para escutar o Faloterapia. E também outras plataformas como o Anchor, o Google Podcast, Amazon Music, que você vai encontrar o Faloterapia. Então, assim, e agradecer mais uma vez, agradecer a vocês mais uma vez pelo convite, eu fico muito feliz. Como foi legal o nosso bate-papo, como foi, assim, proveitoso. É mais um processo terapêutico aqui, o falar. É daí que veio o Faloterapia. Então, assim, Neto e Vanessa, muito obrigada. E continue incentivando pessoas, influenciando pessoas a buscar a qualidade de vida, que é o que vocês têm feito maravilhosamente bem. E eu sou fruto disso. Eu estou aqui desse trabalho de vocês, viu? Muito obrigada mesmo. Eu fico emocionada com essas coisas, isso me quebra. Mas, olha, de coração, é recíproco o carinho, a admiração e elogios. Na sua simplicidade, você consegue trazer muita qualidade, sabe? Então, parabéns. E uma das coisas que eu falo sempre, não desista. Aí vamos falar da questão de influenciar. Não desista. Não tenho muita visualização, não estou tendo muita... Não desista. Porque muita gente começou comigo, com o Neto. Muita gente começou nesse caminho, achando que era fácil. Vou abrir um canal, vou começar uma atividade, vou perder peso. Estou falando de todos os sentidos. Vou começar um Instagram e vou ganhar coisas. Principalmente quando a gente começou a ganhar muitas coisas. A gente até fez, inclusive, aconselho vocês a assistirem essa live sobre como se tornar um influenciador digital e toda a importância de como você ser.
E a gente falou muito sobre isso, que as pessoas começaram com a gente, que era um caminho fácil. Gente, é um caminho cheio de pedras. Então, se você não for você, se você não gostar do que você está fazendo, se você não gostar da atividade física, no nosso caso, a gente tem essa questão da atividade física, se você não for real, se você não for essa pessoa que as pessoas vão encontrar você e vão encontrar a Joelma, e não for a Joelma, for uma capa, você vai cansar, porque tudo que é fachada, uma hora cai. Então, é complicado, gente. Então, não desiste. A Joelma começa. Lancei um vídeo. Teve um trabalho. Gente, a gente hoje, eu falo por mim, tem vídeo nosso que veio dar muita audiência meses depois. Chegou a ter 17 mil visualizações do nada. Eu tô falando no YouTube. Sim. E aí eu falava, caraca, mano, de onde tá vindo essa... Eu lembro de um vídeo que começou toda hora ter comentário. Daí eu falei, o que esse vídeo tinha? Eu fui olhar. Esse vídeo tinha uns 2 anos, né? Porque foi da unha preta. Aí eu falei, o que aconteceu? O povo descobriu esse vídeo hoje. Quando lançou, eu acho que ele tinha tido o quê? 200, 300, 400 visualizações no máximo na época. E uma das coisas que eu quero encerrar dizendo é isso. O que na vida, como na atividade física, resultado é persistência. Se você não persistir, agora, uma persistência inteligente, viu, gente? Na atividade física, não estou tendo resultado assim, tá, então eu vou ver onde eu estou errando e vou melhorar, aprimorar. No papel, a ideia é muito boa, porém, às vezes, a gente só precisa fazer ajustes, sempre. Se atualizar, melhorar, como a Joma falou, eu estou buscando qualidade, estou melhorando minha dicção, estou fazendo isso, Você vai ter que fazer isso. Com o passar do tempo, a gente melhorou muita coisa, a gente busca equipamentos. Eu tenho sonhos que nem eu falei, compartilhei aqui, de um dia ter um estúdio, de fazer um podcast num estúdiozinho nosso, sabe, ter qualidade de câmera, mas eu não posso dar um passo maior do que a minha perna. Só que durante esse período, eu vou me memorizando e acreditando no meu trabalho, acreditando no que eu estou fazendo, acreditando que a cuidar da minha saúde vai trazer consequências. E aí tudo vai ser lá na frente, porque é um processo, é uma construção, tanto na vida pessoal, profissional, como na minha saúde. Tudo é uma construção. A Joelma não perdeu o peso da noite para o dia, Joelma não se tornou o que ela é hoje, da noite para o dia. Essa Joelma que vocês estão vendo agora, ela é um processo das escolhas dela, da paciência, persistência, do foco, de se priorizar. A nós, quando a gente fala sempre, como é que vocês estão recebendo? A gente nem sabe, porque se for olhar bem, a gente é comum, como qualquer outro. Só que a gente acredita no nosso sonho, a gente persiste no nosso sonho. Todo dia acreditando. Isso. Estamos no podcast acreditando nessa nova ferramenta. É um sonho, é um projeto. Então, se a gente tiver que se reinventar e aprender, por que não? Estamos aqui disponíveis para fazer de diferente. Né? Então, tem as escalas dele, gente, então acostumem. Estava meio complicado ter que estar mudando de escala para fazer o ao vivo, tem o dia certo, o horário certo, e o podcast nos traz essa liberdade. Então, se você ficou aqui nesse podcast até o final, você ouviu, não sei se vai ser dividido em parte 1 ou parte 2, mas você ouviu tudo isso, mas não se inscreveu ainda no canal, está perdendo a oportunidade de ver assuntos como esse, de conhecer pessoas com esse nível de história. Se você ainda não conhece o Faloterapia, você está perdendo a oportunidade de conhecer histórias maravilhosas, inspiradoras, e talvez você, poxa, é uma frasezinha de alguém que só vai... Eu venho trabalhando a questão da fala há muito tempo, mas a fala dela, falando, eu vou tagarelar e vou continuar sendo tagarela, e vou usar isso a meu favor, para mim só reafirmou, sabe aquele carimbo? Carimbei que é assim, Vanessa, você está no caminho certo, Vanessa, deixa eu só acrescentar algo aí à sua fala. Em 2020, no auge da pandemia, eu saí de Maceió, né, e fui trabalhar no estado do Piauí, no auge da pandemia, né? Eu não parei de trabalhar, graças a Deus, no auge da pandemia. E eu me lembro de ter mandado uma mensagem para o Neto, eu estou aqui pensando em uma forma para que a gente possa ser parceiro. E aí ele, que massa, que legal. E ficou nisso mesmo. E desde então, eu não parei de trabalhar no Faloterapia, entendeu? E hoje eu estou aqui, porque eu acreditei, porque todos os dias eu me levanto acreditando no Faloterapia, e eu vejo que não é diferente com vocês. Então,
acreditem, permaneçam, e eu falo isso para vocês. Eu que estou começando, eu estou no iniciozinho, eu costumo dizer que eu estou aproveitando o caminho, eu estou me divertindo, apesar de cansativo. Vocês sabem o quanto é cansativo esses bastidores, quanta coisa a gente faz por trás para ir um vídeo desse, para ir um episódio do podcast. Mas, assim, para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo também, eles possam entender que nada é do dia para a noite. É uma construção. E é acreditar. Ó, João, muito obrigada, né, Neto? Mais Obrigado, alguma coisa o senhor quer acrescentar? Não, todos os avisos foram dados, conversas bem conversadas. Já deixou o like? Já deixa o like, se inscreva no canal que a Nebulosa falou. E até o próximo vídeo, até o próximo podcast. É isso aí, um beijo. Valeu, galera! Beijo, tchau, muito obrigada.